toda a despesa no começo de ano de pode ter gasto mais, né? O fim do ano te proporciona situações em que você gasta mais, mas tem as taxas na sequência do início do ano. Você pode observar no nosso site da Rádio Bandeirantes conteúdos importantes falando exatamente sobre virose no litoral, tá bom? A Rosana Richman, que foi entrevistada aqui hoje do Instituto Emílio Ribas, falando exatamente sobre esses casos de virose. E por quê? Praias impróprias, água que as pessoas estão bebendo e que tem má qualidade, tem tudo isso. Muita gente, né? Temperatura alta, tudo favorece a proliferação dessas viroses e é isso que está acontecendo. Ela disse, há praias mais impróprias para o banho e mais impróprias quando se fala de contaminação de água. Mas nessa época do ano, com a demanda de pessoas lá no litoral, sabemos que a rede de esgoto não dá conta. E no litoral paulista tem muito esgoto ainda indo para o mar, disse a especialista lá do Instituto Emílio Ribas. Que coisa, hein, rapaz? Vai para o litoral e ainda se depara com essa situação. O Luiz Felipe Nunes acompanhou as informações a respeito de um incêndio. O que foi? Autocombustão de carros num pátio usado pela polícia? Fala, Luiz Felipe. Boa tarde, Ronald. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Bandeirantes Acontece. A polícia segue em busca dos responsáveis por um incêndio em um pátio de carros apreendidos pela própria Polícia Civil no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Esse incêndio começou por volta das 6 horas da manhã, durou algumas horas no começo da manhã desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros disse que não teve nenhuma vítima, mas 5 viaturas da corporação foram mobilizadas para atender essa ocorrência. Pelo menos 8 veículos foram atingidos pelo fogo. Agora o que a Polícia Civil diz é que esse pátio é administrado por uma empresa privada, mas que atualmente esse espaço abriga veículos apreendidos em operações policiais, conduzidas pela 4ª, 5ª e 7ª delegacias seccionais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi instaurado um procedimento administrativo para verificar uma eventual negligência por parte dos responsáveis pela gestão do pátio, até porque, segundo o Corpo de Bombeiros, outro incêndio atingiu esse mesmo local no último dia 24 de setembro, então em 2024, e agora o 25º Distrito Policial, que fica localizado em Parelheiros, instaurou outro inquérito também para investigar os crimes e identificar os responsáveis pelo fogo. Tem aquele inquérito para negligência e agora um outro para o fogo. Durante essas investigações, mais de 10 pessoas já foram detidas. Ronald. E num espaço em que isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Valeu, Luiz Felipe. Mais ouvintes falando aqui pra gente fechar o Acontece. Olha, a Prefeitura de São Paulo publicou hoje o edital com o calendário de pagamento. Boa tarde, Ronald. Saindo agora de Juqueí, a situação aqui está tranquila por enquanto, até Boracéia. Por enquanto está tranquilo, está andando. Mais informação e, é claro, a sua participação neste fim de semana de festas de comemoração da virada de ano. Obrigado pela companhia, tem resenha Seguro Bet na sequência aqui. Até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior. KTO.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para o primeiro Esporte em Debate deste ano de 2025. Para você ligado no FM em 85,7, pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos demais aplicativos, Band Play, Band Rádios. Vamos juntos, feliz ano novo para você e que seja um ano extremamente positivo para todos nós. Muita paz, muita saúde, ao lado dos familiares, dos amigos. Coisa ruim a gente deixa para lá. Sempre em busca de amizades verdadeiras, pensamento positivo para que tudo dê certo nesse ano de 2025. É isso que eu desejo a você que está nos acompanhando. Vamos juntos até as 19h30 nesse plantãozão de férias que está terminando, hein? Até amanhã. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, levando as melhores informações para você, a participação sua ouvinte da Rádio Bandeirantes, muita opinião, enfim, é o Esporte em Debate já na versão 2025. Nesta tarde de quinta-feira em Campinas, temperatura alta, mas agora há pouco choveu, né? Uma chuva forte em várias regiões da cidade. Inclusive, alguns ouvintes relataram aqui chuva forte, por exemplo, na região do Taquaral, em outras regiões aqui da cidade de Campinas, mas pelo menos aqui no Jardim São Gabriel, neste momento, não está chovendo, tá bom? E a partir de agora, claro, eu espero, aguardo e solicito a sua participação através do 19 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não esqueça, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Nossa área, o Esporte em Debate, também a programação do jornalismo e as transmissões esportivas. E amanhã começa oficialmente o período das transmissões esportivas aqui na Bandeirantes com a Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior, 9h30, a bola vai rolar lá no José Lancha Filho Lanchão, na cidade de Franca, na região de Ribeirão Preto, já rumando sentido sul de Minas Gerais, Guarani e Atlético Mineiro. Guarani campeão em 94, o Atlético Mineiro tem 3 títulos, ou seja, 4 títulos da Copinha estarão em campo amanhã. A estreia do Guarani, teoricamente, o adversário mais complicado desse grupo. Lembrando que os 2 primeiros acabam se classificando à segunda fase da competição. A Copinha que começou, tem bola rolando, algumas partidas que estão sendo realizadas. Estamos no intervalo pelo grupo 13. São Carlos e Imperatriz do Maranhão empatam por 0-0. E o Mirassol que tem uma base muito forte, vem aí revelando jogadores, tendo destaque também nas categorias de base, está empatando 0-0, comecinho do jogo contra o Rio Branco do Espírito Santo, este jogo válido pelo grupo 4. A Ponte está no grupo 2, ao lado do Cuiabá, do IAP do Maranhão e do Santa Fé, já que a Ponte joga em Santa Fé do Sul, do time da casa. Macaca estreia contra o Cuiabá. E os 2 primeiros do grupo 2 enfrentam os 2 primeiros do grupo 1, que é exatamente o grupo do Botafogo com início hoje. Então você, torcedor da Macaca, fique atento nos jogos do grupo 1. Votuporanguense e Floresta jogam logo mais às 19h15. E o Botafogo, que busca o título inédito da Copinha, dos grandes aí, praticamente o único que jamais venceu, 9h30 pega Botafogo. O Botafogo pega o Fast Clube do Amazonas. Já o Guarani, como está no grupo 6, enfrentará os times, caso passe, do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o Guarani está no 5, enfrentará os times que passam do grupo 6, caso se classifique. Os 2 primeiros. O grupo 6 é formado pelo Azures do Paraná, Botafogo de Ribeirão, o Bandeirante é o time lá de Brodowski, um time que vem aí tendo destaque nas categorias de base, também no futebol amador.
Já há alguns anos, a Federação Paulista de Futebol, ela organiza o Campeonato Amador do Estado. E o Bandeirante acaba de conquistar o bicampeonato. Então é um time que tem uma expectativa aí de ser profissional. Neste momento está disputando a base, com sede na cidade de Brodowski. Ali tá bem pertinho, né? Franca, Brodowski, Ribeirão Preto, tem Batatais. Então Azures, Botafogo, Bandeirante e Tunaluso do Pará são os times integrantes desse grupo 6. Bom, é o seguinte, é o timaço de Carlos Batista mais uma vez entrando em campo para você. Já com Vladimir Catarino, atualizando tudo sobre os times de Campinas. Já também com a participação de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, nos comentários do Esporte em Debate de hoje. Também com o Edu Pinheiro com a ficha técnica e com o Em Dia com a Bola. A imagem tá congelada aqui, viu, meu queridíssimo Lucas Pessoa na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, e também responsável pelo nosso canal no YouTube, no corte das imagens, nas imagens dos nossos parceiros comerciais. Desde já, obrigado a você que está conosco e também agradecendo aos nossos parceiros comerciais que terminaram o ano de 2024 e iniciam esse ano de 2025 conosco, tá bom? Então vamos com as pautas, né, do programa de hoje, as pautas do primeiro Esporte em Debate ao vivo deste ano de 2025. Fala, galera de hoje. Alô, torcedor bugrino, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca de Pacheco por Matheus Regis, ex-Ponte? Você acha que o Bugre levou a melhor ou não? Claro que efetivamente não foi uma troca. É algo hipotético, né? Uma troca, o Pacheco jogou a última temporada pelo Guarani, o Matheus Regis pela Ponte. E agora o Matheus Regis vai jogar no Guarani e o Pacheco vai jogar na Ponte. E aí, foi boa ou ruim a troca de Pacheco por Matheus Regis? Você acha que o Bugre fez um bom negócio? E para os torcedores ponte-pretanos, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca de Matheus Regis por Pacheco ex-Guarani? Você acha que a Macaca levou a melhor? Participe conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Claro que na medida do possível a gente vai registrando a participação e não esqueça, deixe o seu like. Somos mais de 46 mil inscritos, seja você também um inscrito do nosso canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, eu aguardo a sua participação. Vamos com as pautas do Guarani. Bugre acerta a contratação de Matheus Regis, ex-Ponte, por uma temporada. O atacante irá descer a avenida, fazendo o caminho inverso de Pacheco. Matheus Regis participou de 30 jogos na última temporada e anotou 2 gols pela Macaca. O Guarani que finalizou a negociação com Natan Souza, promessa no Red Bull Bragantino, que foi uma indicação de Maurício Souza. O jogador irá reforçar o Alviverde no Campeonato Paulista e também na Série C. Agora sim, nada de ficar congelada a imagem. Volante que foi campeão do último Brasileiro de Aspirantes, chega com um contrato de empréstimo válido até dezembro do próximo ano. Ou melhor, deste ano, né? Afinal de contas, já virou ano. E ainda sobre o Guarani, a diretoria decide liberar Marlon Maranhão e atacante irá reforçar o Paraná Clube. O jogador tinha contrato vigente até o final do Campeonato Paulista, mas após um acordo entre Guarani e Gil Vicente de Portugal, time que detém os direitos do atleta, o vínculo foi encerrado antes do prazo. Em 13 jogos com a camisa alviverde, ele não marcou nem um golzinho sequer. Vamos com as pautas da Ponte Preta e conforme a gente havia noticiado aqui, a Ponte começou a divulgar os primeiros reforços, a oficializar os primeiros reforços para a temporada de 2025. E já a gente vai falar sobre isso, porque antes uma notícia ruim. O Matheus Silva, zagueiro, entrou na justiça contra a Ponte Preta e deve ser mais um atleta a deixar a Macaca. O jogador solicita rescisão de contrato válido até 31 de dezembro deste ano e, caso, será julgado pela 11ª Vara do Trabalho de Campinas. No total, o atleta cobra pouco mais de 2 milhões da Macaca entre férias e 13º salário. Negociação não evolui e Emerson Santos não permanece na Ponte em 2025. Volante e diretoria chegaram a conversar sobre renovação, mas as partes não chegaram a um acordo. Sondado pelo rival Guarani, Emerson Santos irá reforçar o São Bernardo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu fiquei devendo aqui os destaques de Guarani, agora vou destacar o da Ponte Preta no portal Carlos Batista.
Do Guarani, o destaque é o seguinte: promessa do Bragantino é emprestado ao Bugre após indicação de Maurício Souza. Saiba mais acessando o portal CB, www.carlosbatista.com.br. E o destaque da Macaca: lista de reforços aumenta e bate meta de Marco Eberdim, o presidente da Ponte Preta. Aliás, em tempo real aqui, ó, vou entrar no Instagram da Ponte Preta, porque a Ponte está em pílulas, trazendo os reforços. Até o presente momento, o primeiro a ser anunciado, fechado com a Macaca, é o Vitor Andrade. Esta postagem, para quem está no YouTube, está vendo. Esta é a postagem do Instagram das redes sociais da Ponte Preta e também do Diogo Silva, há exatos 41 minutos. Então, no decorrer aqui, ainda do Esporte em Debate, provavelmente a Ponte irá oficializar mais atletas como reforços para o ano de 2025. E claro, quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes no nosso plantão de férias, de Natal, de Ano Novo, a gente vem falando aqui sistematicamente o nome destes atletas, inclusive o post aí do Vitor Andrade, com patrocínio da Desktop, que também é uma parceira comercial aqui da Rádio Bandeirantes, destacando o anúncio e, consequentemente, a chegada, pelo menos até agora, destes dois atletas. Diogo Silva, goleiro, experiente, e também o Vitor Andrade. Dando prosseguimento nas pautas do programa de hoje, já trouxe a pauta do Guarani, a pauta da Ponte Preta e também vamos destacar aqui notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Comentarista o Tigrão vai escolher um tema para comentar. O tema número 1 é o Corinthians, que acerta com o Shakhtar e terá o Michael emprestado por mais uma temporada. Meio-campo está recuperado de lesão e já irá participar da pré-temporada com o elenco. O Maicon vai para sua 4ª temporada consecutiva vestindo a camisa do Corinthians. Tema número 2. Camisas de Vasco e Botafogo são eleitas entre as 10 mais bonitas do mundo em 2024. O uniforme dos dois cariocas são os únicos de clubes do continente e a entrarem na lista organizada pelo tradicional site Classic Football Shirts. Enquanto a camisa preta do Vasco, em homenagem a Roberto Dinamite, que completaria 70 anos em 2024, ficou na 6ª posição. A do Botafogo, já histórica pelos títulos da Libertadores e Brasileirão, ficou na 7ª colocação. Tema número 3, após Cristiano Ronaldo dizer que Vini Júnior deveria ter ganho a bola de ouro, Rodri responde o craque português e diz: ele sabe melhor como ninguém como funciona esse prêmio. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente foram estes mesmos jornalistas que em algum momento votaram na vitória dele. Imagino que então ele concordaria, fecha aspas, para o Rodri, eleito o melhor jogador do mundo pela France Football. Então são estes os temas, as pautas do nosso programa de hoje, o Esporte em Debate. Eu aguardo a sua participação conosco através do 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Você participa, você interage conosco também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais uma vez aqui destacando, para você que está chegando agora, o Fala Galera de hoje. Torcedor bugrino, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca de Pacheco por Matheus Regis ex-Ponte? Você acha que o Bugre levou a melhor? E é a mesma pergunta para os torcedores do Guarani. Torcedores do Guarani que estão acompanhando o programa. Esta mesma pergunta nessa troca, para os pontebretanos e para os bugrinos. Repito, não foi uma troca consumada, entre Guarani e Ponte Preta, entre as duas diretorias. É hipotético, um exercício aí para a gente trazer para você, ouvinte, se você acha que foi boa ou não esta troca envolvendo o Pacheco, lateral direito, que sai do Guarani e vai para a Ponte Preta, e do Matheus Regis, atacante de beirada, que sai da Ponte Preta e vai jogar no time do Guarani. Vamos com as primeiras participações, mensagens de áudio, as primeiras participações, o ouvinte conosco neste primeiro Esporte em Debate de 2025. Você participa conosco. Boa tarde, Boris. Opa. Tudo bem? Zé Clóvis Medina, de Indaiatuba, Ponte Pretano. Boa tarde a todos vocês aí da Band. Tudo bem? Beleza. Boris, oi. Se o Geno vai jogar até, só a volta dele vai ser lá para março, quem será o centroavante, o camisa 9 da Ponte? Você pode informar? Você
CH, Tigrão. Quem será o centroavante da Ponte? Eu sei que é difícil, com camisa 9 hoje está muito complicado, mas o Gé faz falta na Ponte. Para mim faz falta. Eu acho que o Gé é o que fez a diferença no campeonato. Depois que ele saiu, a Ponte teve uma decadência muito grande. Não sei se os comentaristas acham a mesma coisa. Mas quem será o camisa 9 da Ponte? Você pode me responder? O seu comentarista aí? Abraço, Boris. Fica com Deus. Tchau, valeu, tchau. muito obrigado pela sua participação. Olha, num primeiro momento, primeiro que com as características do Gé é difícil encontrar. Pelo menos em times do interior. A Ponte, se quiser um substituto para o Gé, vai ter que desembolsar uma grana aí considerável. E pelo que a gente vem apurando, isso não vai acontecer. Então a Ponte conta sim com o Gé. O Gé é um jogador da Ponte, é um ativo da Macaca. Tanto é que houve uma especulação lá atrás, o interesse do Santos. Mas aí houve um aumento salarial, o Gé permaneceu na Ponte Preta, mas eis que ele acabou se machucando. E ao se machucar, realmente fez muita falta para o time na reta final do Campeonato Brasileiro. É difícil afirmar se, por exemplo, o Gé estivesse em campo em muitas partidas. Se resolveria, a Ponte não seria rebaixada. Mas fatalmente em alguns jogos, em algumas chances, e as pouquíssimas chances que a Ponte criou sem o Gé, a Ponte em determinadas situações, em alguns jogos, praticamente nem finalizou no gol adversário. Eu me recordo de uma partida em que transmiti naquela sequência ruim, terrível da Macaca, onde não conseguia vencer em casa, teve aquela sequência de 6 vitórias consecutivas com o Nelsinho Batista, depois entrou em uma situação terrível, onde não conseguia vencer, foram sucessivas derrotas, e a Ponte teve uma partida, não me recordo, repito, o adversário, que a Ponte não finalizou no gol, não teve nenhuma finalização no gol. E o Gé fatalmente ali, com aquele estilo trombador, mas que com qualidade, com força, ele pelo menos uma ou duas bolas ele iria finalizar. Acho até que aquela volta do Gé no derby foi uma volta precipitada, mas é difícil a gente afirmar, porque é um jogador fundamental em um derby, ele já estava machucado, foi todo preparado para jogar no derby, voltou no derby, pouco produziu e depois se machucou de vez. Tanto é que teve que passar por uma cirurgia, agora só volta em março. E nem no final do Campeonato Paulista dá pra gente afirmar. Porque a tabela do Campeonato Paulista agora desmembrada, ela termina no dia 23 de fevereiro, a última rodada 23 de fevereiro, antes inclusive do Carnaval. E a previsão de retorno do Gé para os gramados, efetivamente para jogar, deve voltar antes, tem aquele período de transição, é liberado pelo departamento médico, transição, tem a parte física, mas fatalmente só para o Campeonato Brasileiro da Série C. Dito isso, que é muito difícil um substituto nesse momento para o Gé, a Ponte não fala em centroavante. Tem aí o Bruno, né? Bruno Lopes, jogador que estava no Amazonas, que poderia ser esse camisa 9, mas realmente neste momento é uma incógnita quem seria o centroavante da Macaca no lugar do Gé. Boris, um abraço para você, diz aí como foi a sua virada de ano, você gostou? Direto de Ilhéus, na Bahia, domingo retorno para Campinas, abraços, é o Laco. Alô, Laco, um grande abraço para você, a virada de ano foi espetacular, ao lado da família, dos amigos, brindamos a chegada de um novo ano, foi muito legal, aquele pensamento positivo. Eu confesso que não tenho nada especial, né? Em relação, por exemplo, à virada, 7 pulinhos, algo desse tipo. Eu costumo sempre olhar para o alto, agradecer por mais um ano a Deus e pedir a Ele que me ilumine a todos que estão ao meu lado, aos amigos, à família acima de tudo, para que a gente tenha um excelente ano novo. E foi desta forma, viu, Laco? Um grande abraço para você, espero que a sua virada também tenha sido espetacular. Meu grande amigo Carlos Matozinho, sempre conosco aqui no YouTube. O Matozinho tá dizendo que choveu, pegou chuva de Campinas, em Itatiba. Valeu, Matozinho, um grande abraço para você. Mais uma participação antes do Tigrão, que já está na área, é do Luiz, aqui do São Bernardo. Ele pede informações sobre o Gabriel Menino, que foi para o Atlético. Em definitivo, nessa negociação envolvendo o Paulinho, Gabriel Menino e o Patrick, jogadores do Palmeiras, foram para o Galo. E ele pergunta como o Guarani fica. Olha, ô Luiz, pelo que a gente pôde apurar, claro que a gente vai trazer de uma forma mais aprofundada quando tivermos a oportunidade com membros do Conselho de Administração do Guarani, como é que fica de fato essa situação do Gabriel Menino. Pelo que a gente apurou, o Gabriel Menino foi para o Atlético Mineiro,
mas o Palmeiras ficou com 40% dos direitos econômicos do jogador, em caso de uma venda futura. Já disse aqui recentemente, inclusive antes do Natal, que a ideia do staff do Gabriel Menino era vendê-lo para o futebol europeu. Porém, e aí iria ganhar um pouquinho mais, até o Palmeiras, numa eventual negociação. Primeiro que o Gabriel Menino, neste último ano, não foi bem, neste ano de 2024. Fez pouquíssimas oportunidades, nas oportunidades que teve, não foi bem como outros jogadores do Palmeiras, e é por isso que o Verdão está passando por um processo de reformulação. E a partir daí, convencido pelo próprio Palmeiras, o jogador e o staff, de que o Atlético Mineiro seria a melhor opção para o jogador, onde ele vai poder jogar mais, ter uma sequência melhor e a partir daí, fazendo uma boa temporada em 2025, ser negociado com o futebol europeu. Mas no primeiro momento, o Palmeiras fica com 40% de uma eventual venda futura do jogador e o Guarani prossegue ainda com a sua porcentagem, no caso aí 20%. Mas repito, vamos aguardar aí quando a gente tiver uma oportunidade com um membro do Conselho de Administração do Guarani, a gente vai questionar e vai perguntar sobre isso, entre outros jogadores que também o Guarani possui uma porcentagem. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, já na versão 2025. Fala aí, Tigrão, um grande abraço pra você, boa tarde. Alô, Boles, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate, um grande 2025 para todos, que tudo corra bem, que Deus ilumine a todos e que tenhamos saúde, esse é o principal, com inspiração, com lucidez, com muita consideração pelo nosso semelhante. Feliz ano novo a todos, muito obrigado pela companhia ao longo de todos esses anos, onde estamos aqui na luta, e que essa sua companhia, nosso ouvinte, que é muito agradável e extremamente importante, continue também em 2025 e que cresça ainda mais no número de ouvintes, de aficionados, de telespectadores. Grande abraço a todos, que Deus ilumine a todos. Rapidamente, sem maiores delongas, para o Fala Galera de hoje. Torcedor bugrino, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca de Pacheco por Matheus Regis, ex-Ponte Preta? Você acha que o Bugre levou a melhor? Bom, primeiro que não foi troca nenhuma, né? O Guarani não renovou com o Pacheco e a Ponte não renovou com o Matheus Regis. Eu entendi a pergunta. Tem um que estava no Guarani e foi para a Ponte. Não houve troca. Troca houve no interesse. A Ponte não quis o Matheus Regis mais e o Guarani o quis. O Guarani não ficou com o Pacheco e a Ponte levou o jogador para o estádio Moisés Lucarelli. Então não houve troca de negociação. Apenas o que aconteceu foi que a Ponte aproveitou uma oportunidade de mercado de um jogador que estava disponível, o Pacheco, e o Guarani aproveitou uma outra oportunidade de um jogador que estava disponível, no caso, o Matheus Regis. Como a pergunta é para o torcedor do Guarani no Fala Galera Alviverde, difícil dizer se foi bom ou foi ruim, é difícil. É uma comparação que não cabe, porque são situações, né? São jogadores de posições e funções completamente diferentes. Completamente diferente. Bem, na verdade, o lateral direito, o Pachecão, no Guarani, altos e baixos, bem marcando e muito limitado apoiando, e o Matheus Regis teve muitas oportunidades e não voltou a ser aquele jogador que nós vimos e aprovamos quando foi contratado na temporada anterior, quando ele defendia o São Bernardo. Portanto, difícil comparar, até porque se fosse um lateral direito por outro, seria mais fácil. Um atacante de beirada direita por outro de beirada direita, seria mais fácil. Por exemplo, né, tivesse o Matheus Regis agora indo lá para defender o Guarani, tivesse o João Vitor vindo para a Ponte, seria mais fácil a comparação. Como são funções diferentes, como são posições diferentes, e como ambos não encantaram assim em cheio, tanto é que foram disponibilizados, não foram bem,
Talvez o Pacheco um pouquinho acima no Guarani, mas longe de ser aquele jogador que poderia resolver o problema na lateral direita. Tanto é que ele perdeu a posição pela questão técnica e não por contusão. Então, para simplificar aqui o primeiro programa aqui do Esporte em Debate do ano, eu tenho que lembrar lá do ponto 10, do João Dias. Sim. Aí é meia mussarela e meia calabresa, o Bolis. Concordo contigo. O Pacheco é de Campinas, né? É campineiro, Pacheco. É de Campinas, Vai ficar por aqui. Fica tudo ali. Tem gente que gosta mais da mussarela, tem gente que gosta mais da calabresa e vamos ficar por aí. Para mim, bem equilibrada a troca, entre aspas. Olha, a Ponte segue anunciando reforços, hein? Anunciou mais um jogador. O Lucas Pessoa vai colocar aí no YouTube. Quem está no YouTube vai ter a oportunidade, primeiramente, de ver qual é este jogador. Não é também nenhuma novidade, tá? Mas é um jogador aí que a Ponte havia sondado, negociou. É um parça do Neymar. E ele vai ser anunciado. Deu uma travadinha de novo no monitor. Eu vou antecipar aqui, vou colocar, é o Serginho. Serginho, então, oficializado, mais um reforço da Ponte. Para você que está chegando agora, a Ponte está colocando aos poucos os reforços, como a gente havia anunciado aqui. Hoje, dia 2, o primeiro foi o Vitor Andrade, o segundo o Diogo Silva e agora o Serginho. Serginho, anunciado, portanto, o novo reforço da Macaca. É meia, né? Um meia atacante, né? Isso. Subiu com o Santos, foi campeão com o Santos, não foi, tá aí, agora já está na nossa imagem aqui do YouTube. Serginho, seja bem-vindo, contratado, oficial. Já está no quadro aí de anúncios oficiais no site da Ponte. Serginho, boa sorte a ele, que venha bem, que venha com tesão de jogar futebol, que venha com foco, né? Para poder, obviamente, ajudar a Ponte aí nessa luta insana que vai ser a sua campanha em 2025 com o Campeonato Paulista, com a Copa do Brasil e também com a Série C do Campeonato Brasileiro. O Serginho é um meia ponta de lança, né? E no Santos, agora na última Série B, não foi titular absoluto, mas jogou bastante. E é um cara que eu respeito, é um cara que tem uma formação nada mais, nada menos do que no Santos Futebol Clube. Né? Num time, num clube que nos últimos anos talvez tenha sido o que mais revelou talentos para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Vamos ver. Boa sorte para o Serginho, tem lenha para queimar e acho que vai ajudar, mas já é um jogador experiente. Um jogador que vem aí, não sei se para a temporada toda, se só para o Campeonato Paulista. Ao longo aí dos programas vindouros, a gente, claro, que vai detalhando tudo isso. Boa sorte para o Serginho, Bolis. É isso, o Serginho que foi campeão da Série C em 2012 pelo Oeste. Ele jogou de 17 a 21 na Ásia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas no Japão e jogou ainda na Coreia do Sul. Depois voltou ao Brasil em 22, Paysandu, Maringá, Portuguesa, Maringá de novo, Santos este ano e agora na Macaca. Jogou ao lado do Neymar, do Robinho, do Ganso no Santos e é mais um reforço para a Ponte. 17h30, o quinto sinal está marcando. Olha, na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Seja na hora de optar por um caminho alternativo para evitar o engarrafamento ou na escolha do melhor horário para ir ao supermercado, por exemplo. Buscamos sempre otimizar o nosso tempo. Pensando nisso, a KTO oferece para seus clientes o saque instantâneo, garantindo o recebimento do saque de forma super rápida. Com tempo médio de 5 minutos, a KTO conta com um dos saques mais ágeis do mercado. Basta solicitar e aguardar alguns instantes para que o seu dinheiro já esteja na conta. É a KTO sempre prezando por oferecer um serviço de qualidade para quem gosta de se divertir palpitando. Conheça o jogo e palpite com responsa. Na KTO. Atenção, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Bom, dando uma passadinha aqui pelo YouTube, a galera no YouTube, somos mais de 46 mil inscritos, não esqueça, deixe o seu like. Alô, Emerson Santana, um grande abraço para você, o Matozinho, Emerson Santana, desejando feliz 2025 pra gente. Um torcedor verde gostaria de ver o Gabriel Novaes como centroavante do Bugrão no Paulista de 2025, é a opinião do torcedor.
Alfa Vídeos, contratações do Bugre estão me assustando, tudo nível C e D. Tem aqui também o Laércio Nascimento. Boris, para mim essa troca de jogadores entre Bugre e a Macaca foi troca 6 por meia dúzia, mais ou menos compartilhando da opinião do Tigrão. Vamos com mais mensagens de áudio, a galera segue participando conosco, a sua colocação, a sua participação vai pro ar aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Boris. Oi. Quem fala aqui é o Guilherme, Vila União. Beleza? Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo bem, tudo bem. Ô, Boris, é o seguinte, Oi. eu queria saber aí do amigo aí, saiu uma notícia agora aí nos veículos de comunicação aqui de Campinas, que o Matheus Silva e o Ramon Carvalho entrou na justiça contra a Ponte Preta, pedindo mais de 2 milhões aí, e o Eberlin, né, daquele jeito dele, gosta de ficar falando das gestões passadas aí, mas a própria gestão dele aí é só problema. Quero saber aí dos amigos aí se vocês vão procurar ele para dar uma coletiva, ele perguntar a eles a respeito disso daí que está acontecendo, porque ele é cheio de colocar a culpa nos outros, né? Mas a própria gestão dele mesmo tá deixando a desejar aí. E o que a torcida da Ponte Preta está esperando desde o fim do ano passado é o pedido de renúncia dele. Esse cara tem que renunciar, não tem condição, não tem ambiente para ele. Tá bom, muito obrigado ao ouvinte participando conosco. A gente já vai entrar nesse tema do Matheus Silva, claro que a gente vai falar aqui, ó. Matheus Silva, notícia de hoje, inclusive foi uma das pautas do programa de hoje, entrou na justiça contra a Ponte. Deve ser mais um atleta a deixar o Moisés Lucarelli. Do Ramon Carvalho, pelo menos a nossa produção não passou. Mas se, claro, tivermos mais informações, vamos colocar sim, tá bom? Mas a gente já vai passar vamos passar sobre este tema. Vamos com mais participações. 971021493. Boa tarde, Boris. Opa. Quem fala aqui é o Guilherme, do Vila União. Tudo bem com vocês, meus amigos? Ô, Boris, é o seguinte, eu queria saber aí do amigo aí... Acho que já foi, né? Depois ele mandou depois uma outra, mas valeu a primeira. Mais uma, coloca mais uma aí, vai. Boa noite, Leandro Boris. Opa. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Pessoal todo da mesa aí. Falar sobre aí a troca dos jogadores, né? Pacheco na Ponte e Matheus Regis no Guarani. Isso. Acho que é 6 por meia dúzia, né? Não acrescenta muito em lugar nenhum. Não vai acrescentar muito Matheus Regis no Guarani e Pacheco também não vai acrescentar muito na Ponte. Isso demonstra o estágio que está o futebol de Campinas, né? O nível técnico dos jogadores. É isso que a gente consegue contratar. Gente, Ponte e Guarani consegue contratar nesse nível técnico. E nada pessoal contra os jogadores, né? Ah, mas está na Série C, mas vem lá, muita calma nessa hora. Tem o Campeonato Paulista antes, né? Então, mas é difícil. Meu amigo, você se enfiou nessa, você tem que sair. Dá seus pulos. Depois vinham as diretorias de Ponte e Guarani reclamar, porque não sei o quê, porque não... Para. Bom, concluindo. Esse é o nível técnico de jogadores que Ponte e Guarani conseguem contratar. Ou seja, na minha opinião, 6 por meia dúzia. Eu acho que não vai acrescentar nada. Nem na Ponte e nem no Guarani. Forte abraço, um feliz ano novo, um feliz 2025 para toda a equipe e que Deus nos abençoe. Celso Cipoldi, aqui do Distrito de Souças. Valeu, um grande abraço, muito obrigado por participar conosco. Será que nenhum ouvinte vai falar, trocou 6 por 5,9 ou 5,9 por 6? Tá bom, vai, tá tudo. Meia mussarela e meia calabresa. O Wilson da Rocha está cobrando anúncios da Ponte. A Ponte está anunciando os anúncios aí dos atletas. Já foram anunciados 3 reforços. Acho que outros ainda serão anunciados. Boa tarde, Carlos Henrique de São Paulo. Eberlin acabando com a Ponte Preta, é a opinião do ouvinte. Bolis, como vamos acreditar em um presidente que vem na rádio falar que em relação a pagamentos estava tudo certo e nem começamos 2025 e já vem a primeira bucha, é o Godoy. Vamos com mais participações, 971021493. Boa tarde, Bolis, boa tarde, Tigrão. Aí a Ponte Preta tá fazendo a mesma coisa, né? Aí vem o Matheus Silva, primeiro presentinho do ano. Primeiro presentinho do ano, Matheus Silva entrando na justiça. Aí depois vem o presidente da Ponte,
culpa as diretorias anteriores. Aí tá saindo jogador entrando na justiça por falta de pagamento de FGTS, Tandy Negrão. Então tá fazendo a mesma coisa que os outros fez. Aí depois vem pôr culpa. Não pude contratar porque o jogador entrou na justiça. Aí, ó, tá perdendo o jogador por causa disso, Tandy Negrão. Valeu, Tandy Negrão, sempre conosco. A opinião compartilhada também do André, a Carmen, a ouvinte Carmen, passando aqui pra gente sobre essa situação. Bom, Tigrão, já que estamos falando sobre esse fato, o ouvinte quer a nossa opinião também sobre Matheus Silva. Matheus Silva entrou na justiça hoje contra a Ponte Preta. Só para quem está chegando agora, a situação é a seguinte. O Matheus Silva entrou na justiça, ele solicita rescisão de contrato, que é válido até 31 de dezembro deste ano, e o caso será julgado pela 11ª Vara do Trabalho de Campinas. O atleta cobra pouco mais de 2 milhões entre férias e 13º salário. Eu encontrei aqui, o ouvinte mandou para a gente, que uma declaração do Matheus Silva, não estou defendendo esse ou aquele, mas em 10 de setembro de 2024, Matheus Silva deu uma declaração ao portal GE dizendo o seguinte, a manchete: zagueiro da Ponte nega problemas extracampo e sobe o tom. Tem que ter vergonha na cara. Matheus Silva foi questionado sobre atraso de salário e diz que presidente não está deixando faltar nada para o elenco. Naquela ocasião, a Macaca não vencia 6 jogos e estava a 4 pontos do Z4. E aí, Tigrão, como é que você vê essa situação, essa notícia de mais um jogador entrando na justiça contra a Ponte Preta, tá, Guiá? Acho que o Matheus Silva ficou na Ponte 2 anos. Quer dizer, é difícil, né, a gente não ter o processo em mãos, né? Por isso que teve um ouvinte anteriormente aí, agora nesse programa, que falou, não vai pautar, nós vamos pautar sim, ou com o presidente, ou com alguém do departamento jurídico, de preferência com o presidente. Ô, presidente, o que aconteceu? Nem acabou o ano e já tem processo trabalhista aí. Agora, eu preciso ter mais detalhes do processo, eu acho isso profundamente lamentável, né? Vergonhoso, e não adianta transferir responsabilidades, né? Foi nessa gestão. Mas, quanto ganhava o Matheus Silva, visto que o 13º salário, se é isso que ele está reclamando, 13º salário é um salário, por isso que é o 13º, além dos 12. E o fundo de garantia, eu já fiz essa conta exaustivamente, fundo de garantia, para fazer uma conta de padaria, do senhor Joaquim lá da Quitanda, tá? Caneta aqui atrás da orelha, 1 ano de fundo de garantia equivale bem próximo, com a correção do fundo de garantia, que aliás é ridícula, né? O dinheiro fica parado lá no fundo de garantia e não rende coisíssima nenhuma, sempre rende bem abaixo da inflação, e a esperteza de todos os governos, não vou apontar dedo nem para o que está aí, nem para o que saiu, nem para aquele outro que estava antes do que saiu, nem para aquela outra que estava antes desse outro e do outro também, não vou apontar dedo para ninguém. Isso aí é uma vergonha com o trabalhador brasileiro, porque é por isso que chama fundo de garantia. Fundo de garantia. Vai ter um desemprego, a empresa vai precisar dispensar por um problema dela, por um problema de uma reestruturação, por um problema financeiro. O trabalhador tem saque, tem o direito ao saque desse fundo de garantia, que é 8% do salário por mês. Se ele ganha 10 mil reais, tem que depositar 800 bonitinho numa conta dele, vinculada ao fundo de garantia por tempo de serviço. Fazendo essa conta do senhor Joaquim da Quitanda, dá um salário por ano. Será que o Matheus Silva ganhava 500 mil por mês? Por isso que eu não gosto de comentar. Comento dizendo que é lamentável, é vergonhoso. Não deveria estar acontecendo isso daí. Eu queria estar falando aqui do time que a Ponte está montando. Primeiro, não concordo. Todo mundo vai querer justificar, mas está aí, a voz do povo é a voz de Deus. Mas aí não é gestão anterior. Mas eu não tive dinheiro para pagar porque eu já estou carregando um fardo. Bom, meu companheiro, então vamos esperar o pronunciamento do presidente. Agora, quanto aos números, eu não quero tecer aqui nenhum comentário um pouco mais técnico, porque eu não tenho a petição, não tenho aqui a pedida, não tenho a inicial do jogador junto à reivindicação do jogador, né? A reclamação, esse é o termo correto,
Eu não tenho aqui do reclamante aquilo que ele está pedindo. Então não adianta ficar comentando e tecendo algumas considerações em cima de algo abstrato. Mas você acabou de dizer aí que ele está cobrando fundo de garantia, é um salário por ano. Você põe lá 8 vezes 12, dá 96, né? 96% de um salário. Mais uma correçãozinha ridícula, fica ali pertinho de um salário. E o 13º é um salário, por isso que ele é depois do 12º, ele é um extra. Então, 2 milhões a título de fundo de garantia e de 13º, puxa, é uma conta que na minha cabeça não fecha, mas nem de longe. Então tem que ter mais alguma coisa, tem que ter mais alguma reclamação embutida aí. Vamos esperar os próximos dias. Eu acho que é um assunto para que o departamento jurídico se pronuncie junto com o presidente. Eu acho que o torcedor tem o direito de saber disso, o associado, o conselheiro, o pessoal do Conselho Fiscal, além do Conselho Deliberativo, né, o sócio camisa 10, todo mundo tem o direito de saber. E o torcedor comum também, aquele que não é vinculado ao clube por nenhum tipo de parceria financeira. Ele também tem o direito de saber. Então esperamos aqui o pronunciamento de forma democrática por parte do presidente Marco Antônio Eberlin, de preferência acompanhado por alguém do departamento jurídico, primeiro, para a gente saber se o número é esse mesmo. Estou achando um número completamente fora da realidade. Só do Matheus Silva, 2 milhões. Totalmente fora da realidade. Acho que acabou a bateria da calculadora de alguém aí. Agora, se for isso, são 2 milhões de valor da causa, da reclamação, mas fundamentado em quê? Então fica assim aqui, respeitosamente, o nosso convite para que o presidente nos dê alguns esclarecimentos, para nós não, para a torcida da Ponte em geral. Um recado aí para os companheiros lá da assessoria de imprensa da Ponte, que possam pautar o mais breve possível. A gente sabe que é uma correria, está todo mundo correndo atrás do jantar para pagar com o que chegou até a hora do almoço, né? E contratação e processo e oficial de justiça transitando para lá e para cá, mas dá tempo de vir aqui, é muito importante conversar. O presidente nunca se furtou, essa virtude ele tem sim. Toda vez que foi chamado para falar, veio e falou. Se ele falou tudo que a galera queria ouvir, aí é muito pessoal de cada um, né? É muito subjetivo esse tipo de análise, né? Ou ela é muito subjetiva, essa análise. Agora, dizer que ele foi convidado e não compareceu, não é verdade. Então, só para ficar bem claro aqui como é que a gente trabalha aqui, e a assessoria de imprensa monitora os órgãos de imprensa, e é função dela, até aí está tudo rigorosamente dentro dos conformes. Então, a gente está fazendo o convite pelo ar aqui, tá? Está aqui, ó. Normalmente quem pauta isso é a nossa produção, o próprio Batista desenvolve também essa função, mas o Batista está de férias, volta aí na segunda-feira, se Deus quiser. Então, eu aqui pelo ar, estou sendo o porta-voz do ouvinte, ou dos ouvintes pontepretanos. É só vir, olha, realmente entrou, tem isso pendente, isso, aquilo. Agora, se vier alguma coisa que tem salário de agosto, de julho, não sei de quando, e o senhor Matheus Silva falou em setembro que o presidente estava fazendo tudo e estava tudo direitinho, que era questão de vergonha na cara, que não tinha nada pendente, e vier alguma coisa anterior, também nós vamos perguntar qual é que é do Matheus Silva, primeiro ponto. E segundo, para jogar o que o Matheus Silva jogou, principalmente na segunda metade do segundo turno, dali para frente, não sei, se você fizer uma enquete aí, 100% de quem se manifestar que é torcedor da Ponte vai dizer, puxa, ele poderia ter pedido essa rescisão lá atrás, aí a Ponte não teria sofrido tanto com atuações lamentáveis, vexatórias,
tecnicamente falando, do senhor Matheus Silva, que foi uma avenida. Foi tecnicamente, estou analisando o futebol e não o ser humano. E aqui o que nós estamos falando, falamos na época do jogo. Talvez teria sido benéfico para a Ponte que ele tivesse pedido a rescisão via justiça um pouco antes, e não agora que o barco já está ali, navegando na Série C. O jornalista Lucas Rossafa, que sempre traz informações de bastidores, ele postou nas suas redes sociais que o caso entrou na justiça ontem, dia 1º. Matheus Silva cobra 2 13º salários, 2 férias e 24 meses sem depósito do Fundo de Garantia entre 23 e 24. Ele também posta sobre o Ramon Carvalho, que realmente acionou... Peraí, Bola, espera aí. Vamos fazer uma continha rápida aqui antes de você entrar no Ramon Carvalho. Vai. 2 férias. Vamos começar primeiro com o 13º, né? 2 13º. Isso, é a mesma coisa. Isso, aí 2 férias. São 4 salários. E 2 anos, 24 meses, sem depósito do Fundo de Garantia. Mais 2 salários, corrigido. Então, nós estamos falando de 6 salários. Se é isso que ele está cobrando, o valor da causa não é 2 milhões. Porque se você dividir 2 milhões por 6, eu estou fazendo uma conta de padaria, volto a dizer, não estou com nenhum número na mão. Mas se essa, estou colocando na condicional, não dá, os números não fecham. 6 salários, 350 mil por mês, será que é isso? Ele está pedindo 2 milhões e 300. Então ele dá quase 400 mil por mês. Porque eu vou fazer a conta de novo. Fundo de garantia de 1 ano equivale a 1 salário. Fundo de garantia de 2 anos equivale a mais 1 salário. 2 férias, mais 2 salários. E 2 anos de recolhimento do fundo de garantia, mais 2 salários. 6. 6 vezes 4, 24. Será que ele ganhava 400 pilas? Não, absolutamente. 400 era quase metade da folha da Ponte. Então, eu não estou dizendo que o Matheus Silva está certo, que ele está errado. Eu não posso entrar nesse mérito. Por isso que quem se pronuncia é a justiça. Eu só estou dizendo que o número, a princípio, para mim, tem que ter mais coisa aí. Tem que ter mais coisa. Cobrando, sei lá, dando moral. Não sei, eu não ele tenho coloca aqui, Tigrão, o próprio Lucas Rossafa coloca que tem uma cláusula compensatória desportiva de 1 milhão e 300, tem uma multa de 40% do fundo de garantia de 65 mil, fundo de garantia dos 2 anos, de janeiro de 23 a dezembro de 24, 163 mil, 6 dias trabalhados em dezembro de 24, 13º salário integral em 24 de 90 mil reais, 13º integral de 23 de 80 mil reais, tem férias mais terço constitucional 120 em 24 e em 23 106 mil. E por aí vai. Tá bom. Só essa cláusula aí de mais de 1 milhão mostra que não era só isso, então. Eu posso ter acesso ao processo aqui, mas não vou me meter nisso, não. Agora, dirigente que fez um contrato desse daí com cláusula compensatória de 1 milhão e 300 compensatória. De 1 milhão e 300? 1 milhão e 300, tá aqui, ó. Cláusula então, você vê que dos números desportiva que eu coloquei aqui, sem conhecer essa cláusula, porque eu não tenho o contrato em mãos, você viu que já cai pela metade, né? Cairia sem essa cláusula, cairia para menos da metade. Então, companheiro, tirando essa cláusula de 2.400, 1 milhão e 100. Ainda assim é dinheiro para burro. Mas não vou entrar, volto a dizer, não vou aqui ser injusto com ninguém, principalmente com o Matheus Silva, que trabalhou e tem que receber os direitos dele. Não vou ser injusto, e a lei está aí, se o cálculo é esse, se tem a multa, se tem mais aquilo outro, a Ponte que venha a público e se manifeste. Porque, além disso, o jogador ainda está pedindo a rescisão contratual e, salvo engano, o contrato dele ia até dezembro de 25, desse ano. É isso aí. Então a Ponte era detentora dos direitos federativos do jogador e, no caso de uma possível negociação, poderia lucrar alguma coisa. Apesar do Matheus Silva, tecnicamente, não ter ido bem, mas ele é bom zagueiro. Não foi bem, paciência, ele sabe que ele não foi bem. E teve jogo aí que as atuações dele foram abaixo da linha da pobreza técnica. Então, se os números são esses, cabe à Ponte, dentro do prazo, contestar, né? 13º salário integral, 90 mil, então esse era o salário dele. 90 mil reais.
tá? Sim. 5 dias, olha lá, 5 dias de dezembro. 6 dias. 6 dias? 6 dias. 6 dias de dezembro é 1/5. É 1/5 dos 90, olha lá. 90. 1/5 de 90, 18. Tá aí. Conta é muito simples, né? Aí o fundo de garantia lá vai chegando perto dos 2 salários. Multa de 40% do fundo é legal. É legal, apesar dele... Ele está fazendo uma rescisão na justiça. Então isso soa dentro da letra trabalhista da CLT como se ele estivesse sendo dispensado. Então tem direito aos 40% do fundo de garantia. E assim vai. E cláusula compensatória desportiva. Quem teria sido o autor da assinatura do contrato desse moço, aceitando uma multa que não sei nem o que significa, de R$1.300.000. Quem que assinou isso? Quem que concordou com isso? Para agora o jogador ter o direito de reclamar, ele tem um contrato na mão. Quem assinou que se manifeste. Então, por isso que é importante a diretoria da Ponte se manifestar, o presidente... E tem ainda do Ramon também, 1 milhão, né? O Ramon é mais 1 milhãozinho. Essa cláusula, Tigrão, é devida na ocasião em que o clube opta pela rescisão contratual antecipada do atleta, tendo como valor mínimo os salários mensais aos quais os atletas ou o atleta teria direito até o término do contrato, e sendo limitada a 400 vezes o valor do salário mensal. A cláusula compensatória é um dispositivo da Lei Pelé de 98 que estabelece uma indenização a ser paga pelo atleta ou pela entidade esportiva em alguns casos de rescisão, como a dispensa imotivada do atleta. Pois é. Então, se o jogador tinha contrato, só que ele é que está pedindo a rescisão. É briga. Sim. Depende agora da interpretação, depende da aplicação da lei por parte do magistrado que vai julgar o processo, né? Tá certo. Se ele tinha mais 1 ano de contrato, só que 90 vezes 12 meses não dá bem 1.300.000, né? Dá 1.080.000. Mas como deve ter sido arbitrado um valor, as coisas começam a chegar nesse valor altíssimo e complicado para a Ponte. A Ponte vai se defender, mas precisamos ouvir. Isso que você está publicando aí, inclusive estamos mostrando no YouTube, é um detalhamento não muito profundo do processo, mas os valores foram colocados. A Ponte que se manifeste, e a gente só tem a lamentar esse tipo de situação. Como é que rescinde com o jogador sem fazer um acordo e deixa uma metralhadora dessa na mão do funcionário, né? Eu estou dizendo que se a cláusula compensatória ia gerar um valor absurdo desse, por que não chamar o jogador e fazer um acordo, já que o contrato estava sendo rescindido? Só que a Ponte não rescindiu com ele. Ele está pedindo a rescisão na justiça porque ele tem fundamento jurídico para isso. Leia-se o não recolhimento do fundo de garantia. É isso aí. Bom, olha, terminou o primeiro jogo da Copinha 2025. O São Carlos venceu o Imperatriz do Maranhão pelo placar de 2-1. Tá rolando, estamos no segundo tempo pelo grupo, esse foi o jogo pelo grupo 13. Pelo grupo 4, o Rio Branco do Espírito Santo faz 1-0 no Mirassol, esse jogo no segundo tempo. Já mais participações, temos muitas participações aqui, principalmente em relação ao caso aí, Matheus Silva, essa bomba da Ponte, né, começando esse ano, terminou ruim, começa ruim, com uma ação aí do Matheus Silva e também do Ramon Carvalho, evidentemente, como colocou o Tigrão, nosso espaço está aberto, vamos tentar, se não der hoje, nos próximos programas, a gente ouvir também a versão da Ponte Preta em relação a estes dois assuntos. Não, tá com a palavra o presidente, sim, que sempre nos atendeu prontamente, e com a palavra também, claro, às vezes o cara tá lá numa reunião na Federação Paulista, tá viajando atrás de jogador, tá com problema familiar, não é assim também. Convidou, tô falando agora, não é assim que a banda toca, mas o convite
nada mais do que isso. Está aqui feito ao presidente da Ponte, como está feito também ao Matheus Silva, que, aliás, teve bons momentos com a camisa da Ponte esse ano, tecnicamente, para mim foi um horror. Um horror. Principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas isso não quer dizer nada. No contrato que o clube celebra com o seu funcionário, com o seu colaborador, não está escrito que ele tem que jogar bem ou mal. Está escrito que foi combinado de pagar tanto, e se foi combinado de pagar, o que é tratado não é caro, o contrato tem que ser executado. E é isso que está fazendo o jurídico do jogador. Mas fica aberto para ele também, sem problema nenhum. Já que o processo é público, já que já se tem acesso, já se tem as informações, aberto aqui para que ambas as partes se manifestem. Se bem que o Matheus Silva não tem que fazer nada. Ele tem apenas que esperar agora o pronunciamento da Justiça e a Ponte tem um prazo legal para contestar. Apenas isso, nada mais que isso. Agora, ouvir o presidente da Ponte, isso é muito importante. Por que é que aconteceu? Se a Ponte não rescindiu, o jogador está pedindo a rescisão e o jurídico entender que o jogador está pedindo via Justiça, né? Então, como é que funciona isso? Se essa cláusula realmente poderá ser executada? Isso que o torcedor da Ponte, minimamente, aí sim, tem o direito de saber. É isso aí, Tigrão. Olha, a linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para acompanhamento nas refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana, a linguiça de frango, tem ainda a linguiça apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Ica Atacado, o maior atacarejo da região. Aproveite preços muito mais baixos para a sua economia, para você e também para a sua empresa. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Antes do intervalo, quase 18 horas em Campinas, vamos com participações, a galera participando conosco através do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, LB e colegas da Band. Sobre as enquetes aí do Guarani, eu acho que o Pacheco não vai deixar saudade nenhuma, um lateral aí bastante limitado aí na parte de ataque, né? Então, assim como pra gente vai ser uma incógnita receber o Matheus Regis, né? Eu acho que pra Ponte também vai ser uma incógnita também ter receber esse lateral aí também. A expectativa que eu tenho do Guarani, Bolis, e não sei se vocês podem compartilhar aqui, diferentemente das temporadas passadas, agora a gente começa a apostar na juventude, né? Então, ao invés de jogadores medalhões como o Chay, o próprio Regis, né, jogadores caros que chegavam com status, né, e ficavam assim às vezes mais no DM, né, e isso muitas vezes assim provoca assim um frenesi na boleirada, né, às vezes, né, até uns conflitos, né. Então acho que dessa vez é a meninada que vem de baixo, que quer ganhar um lugar ao sol. Eu acho que é uma boa aposta, assim, viu? E o técnico do Guarani, ele tem essa pegada aí, né? E eu acho que esse é o caminho, viu? Né, para o Guarani ter sucesso aí em 2025. Um abraço aí para vocês, é o Erivelto de Jardim Aurélia. Valeu, Erivelto, um grande abraço para você. Mais uma, vamos lá. Boa tarde, equipe Band. Opa. Aqui é Moisés de Galho. Gostaria de saber que também, parece que eu tô vendo aqui nas redes sociais que o Ramon Carvalho também entrou em justiça contra a Ponte. Vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Falamos agora há pouco, né? 1 milhão. Aquela história, né? O nosso presidente estava pondo culpa dos problemas financeiros, todas as coisas nas anteriores, né? Nas administrações anteriores. E agora? Essa não tem jeito, né? Essa é tudo dele, né? Tomara que ele resolva, né? Um abraço para todos vocês aí, pro Tigrão, obrigado. Pro CH. Valeu. Tudo de bom para vocês e um bom ano novo para vocês aí. Que Deus abençoe e dê muita saúde para todos vocês. Amém. Galha, terra do bicho da seda. Conheço. Vende umas camisas de seda lá, que é coisa linda, viu, Bolis? Sensacional. Chegando o carnaval agora, você já pensou ser com uma seda vermelha no carro alegórico lá no desfile da Unidos do Rio Piracicaba? Não, coisa linda, hein?
Pode ser também o camarote da Marquês e Sapucaí, quem sabe, né, Tigrão? O camarote daquela, sabe, aquela que... Sim, claro, claro. Hã? Aquela é espumante? Boa, hein? Sim, claro. Vai bem também, né? Opa! Ô Boles, só para não ficar a informação pela metade, eu passei pelo tema, mas acho que eu não falei tecnicamente. Se falei, me perdoem, eu repito aqui. Mas quando a rescisão é proposta pelo empregador, ou pelo empregado, perdão, ele solicita a intervenção da justiça para obter a rescisão por iniciativa dele, ela é chamada de rescisão indireta. Não sei se eu tinha falado. Não. Rescisão indireta. E isso ocorre quando? Que ele tem direito a esse pedido ou que ele adquire os fundamentos jurídicos necessários para impetrar o pedido? Quando tem obrigações contratuais não cumpridas por parte do empregador. Só para esclarecer, a gente acaba de checar aqui com a assessoria de comunicação da Ponte. Muito obrigado a todos lá da assessoria. A gente até sugeriu, né, para o próprio presidente ou departamento jurídico da Ponte, alguém responsável por esse setor, evidentemente, participar aqui conosco para trazer a versão da Ponte do clube em relação a isso. E a gente recebeu a informação que a Ponte não recebeu ainda nenhuma notificação sobre esses dois casos, tá? A Ponte ainda não foi notificada. E, inclusive, o Matheus Silva, como tem contrato, era esperado para treinar hoje e não apareceu. Essa é uma informação oficial da assessoria de comunicação da Ponte em relação ao caso Matheus Silva e de quebra também do Ramon Carvalho. A Ponte, repito, ainda não recebeu nenhuma notificação sobre esses casos. Porque entrou hoje, né? Sim. Isso aí hoje é tudo online, basta dar uma pesquisada lá. Às vezes, claro que o departamento jurídico da Ponte já teve acesso. Ela não foi oficialmente notificada ou citada, não foi. Mas já tem acesso ao processo. Isso hoje quer dizer, a menos que tenha alguma outra situação por ser ação trabalhista, que ela não tenha o acesso. Mas existem outros meios, inclusive até mesmo entrando em contato com o departamento jurídico do jogador, com a assessoria jurídica dele. Agora, se não chegou ainda, infelizmente, já passamos até os números aí, né? É a palavra oficial do clube, né? A gente, como nosso dever do jornalista, é checar os dois lados e a informação que a gente recebeu é exatamente essa. Então, vai esperar chegar para falar. Eu acho que a Ponte já poderia procurar se informar, independente dessa parte burocrática, dela ser comunicada pela Justiça, já com marcação da audiência que é uma audiência de conciliação, a primeira. Vai lá, tenta um acordo, não dá acordo, o processo segue. É assim que funciona. Então, acho que a Ponte poderia se antecipar, porque você vê, a gente não fala mais do Serginho, a gente não fala mais do Diogo Silva, a gente não fala mais do Dudu, a gente não está falando mais de jogador, do time que vai para Taça São Paulo e estreia no sábado. Não. O canhão já virou para problema de processo trabalhista. Então, para dar uma baixada na poeira e na fervura, seria bom que a Ponte se antecipasse e falasse com o seu torcedor. É isso aí, você segue participando conosco. Antes do intervalo, registrando aqui o Carlos do Jardim do Lago, mandando um grande abraço para todos, desejando um ótimo 2025. Esperando que a Ponte revele aí pelo menos uns 4 jogadores para o time profissional na Copinha. O Wagner, do bairro Vila Régio, aqui em Campinas. Me ajudem a lembrar aí quantas vezes os jogadores e até o próprio presidente foram indagados se haveriam salários atrasados na Ponte. Foram inúmeras vezes, principalmente quando ele esteve participando conosco. Eu mesmo perdi a conta e todos, sem exceção, diziam que estavam tudo em ordem. Agora estouram essas 2 bombas. Não sei, mas acho que tem muito mais sujeira debaixo desse tapete aí. Então. Isso o tempo se encarregará de mostrar. E o pior de tudo, Boles, é que salário, você pode ler aí tudo de novo. Dentro dessa informação foi o Rosafá, né? Que mandou aqui pra gente. Não foi o Wagner. Tá. A informação é do Rosafá, isso, do Lucas, o jornalista. O jornalista, como é que é o primeiro nome dele? Lucas. O Lucas, sempre muito bem informado. Isso não quer dizer que não possa ter alguma desinformação, mas ele tem muita credibilidade. Lucas Rosafá.
Você vê que nessa relação aí de valores em aberto, salário, 5 dias de dezembro. Aí alguém vai dizer, eu disse que salário estava em dia, vocês não me perguntaram do fundo de garantia. Pode ser. Alô, Paulo Kikuchi, um abraço para você. Em relação ao futebol da Ponte, contratou alguns jogadores experientes e vai mesclar as idades, equilibrar o time, faixa de idade. Vou acreditar que vai ser melhor este ano depois de assistir alguns jogos. Temos 3 competições. Sobre o Matheus Silva, todos podem pedir o que acham que tem direito. Difícil falar sem ver o processo todo. O que não pode deixar é de se defender e pronto. Discutir na justiça, ou discute na justiça. Acho que há um exagero no que ele pede. O presidente sempre disse estar em dia. Os salários, nunca se falou sobre fundo de garantia e outros direitos. É o Paulo Kikuchi. Calma, gente. Culpa das administrações anteriores ou culpa do torcedor. Nunca aqui a culpa é dele. Renuncia a Eberlin. Sendo irônico aqui o Wagner. Valeu, Wagner. Boa tarde. Até agora, as contratações do Bugre não têm me agradado. Eu estou com medo de novamente passarmos vergonha nesse Paulistão. Tomara que esses jogadores nos surpreendam. É o Rafael aqui de Campinas. Valeu, Rafael. Sidemi. Independente da saída do Pacheco, falta mesmo um atacante, Gabriel Novaes, mas prefiro aguardar o Guarani fechar o elenco. Abraços, valeu, muito obrigado. Só para descarregar aqui as mensagens de texto, já eu vou para as mensagens de áudio. Aqui no YouTube, Isael Matheus Regis é horrível, Guarani desse jeito vai cair. O José Luiz Arruda também aqui conosco. Quem mais? Silvio Santos, boa tarde, Boles, fala galera. Acho que o Guarani acertou no Matheus Regis e de formar um time mais jovem para disputar a Série A1 e a Série C. Abraços, é o Silva de Sumaré, sempre com a Band. Edson Crispim, Matheus Silva é grosso demais, nem para a Série D serve. Valeu, olha, todos que estão aqui no YouTube, deixa o seu like, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Gil Kleber, que depois de 45 dias está de volta, fica muito feliz. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes. É o primeiro Esporte em Debate de 2025. Agora são 18 horas e 11 minutos em Campinas. Vamos até às 7h30. Fala, galera de hoje, 971021493. E aí, torcedor bugrino, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca do Pacheco por Matheus Regis ex-Ponte? Você acha que o Bugre levou a melhor? E a mesma pergunta para os pontebretanos. Torcedor pontebretano, na sua opinião, foi boa ou ruim a troca de Matheus Silva por Pacheco ex-Guarani? Você acha que a Macaca levou a melhor ou não? Participe conosco, 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, para você participar, para você interagir conosco aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E é claro que muitas mensagens aqui já. O torcedor é preocupado, principalmente da Ponte, do Guarani também, em relação aos reforços, mas da Ponte sobre esses casos aqui, que a gente já falou um pouquinho sobre o Matheus Silva, falamos bastante, inclusive, e também aí do Ramon Carvalho, 2 processos trabalhistas. Olha, para tudo agora para a gente falar sobre um assunto muito importante com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, pensa aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, que é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Vamos com mais participações. A galera participa, a galera interage conosco. 971021493. Ô, Boles. Oi. Boa noite, amigos. Boa noite. Da mesa de debate. Queria só uma opiniãozinha do Valdemir Gomes. O Tigrão, tá na Você viu, o Matheus Silva, jogador ingrato, não joga nada, ficou quase um ano no departamento médico. Agora sai da Ponte e ainda põe na justiça. O que vocês acham disso? Tá correto? Por isso que eu falo, tem que comprar jogador bom. Esses pernas de pau, vem, derruba o time e ainda põe na justiça ainda. Sem condições, né? Pô, o cara ficou um ano quase aí, departamento médico sem jogar, pendurado aí, recebendo o salário. Agora, quando acabou o campeonato, o time caiu e ele ainda põe na justiça. Pelo amor de Deus, né? Dá licença. Boa noite, Toninho, do bairro Batão, Sumaré. Valeu, Toninho. Um grande abraço para você. A gente já falou um pouquinho, passamos sobre o tema, mas já a gente volta a falar sobre o caso Matheus Silva. Mais uma. Ô Tigrão, se ele Matheus Silva está pedindo rescisão, se ele está pedindo rescisão indiretas, esses detalhes trabalhistas, 40% de multa, essas coisas, não entra. Se ele está pedindo rescisão direta, e rescisão direta é por fato de depósito de garantia, não pagamento, tá tudo bem. Mas ele que está pedindo a rescisão, então ele está pedindo coisa que não existe, né? Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Pois não, Tigrão? Interpretação de lei, né? Ele está pedindo... porque tem obrigação não cumprida. E como ele pede por obrigação não cumprida, a interpretação do jurídico dele é de que ela tem o mesmo alcance de que se a rescisão tivesse partindo por parte do empregador. Então ele está encontrando fundamento jurídico para rescisão indireta, pedida então via justiça pelo funcionário, ele é o reclamante,
E eles estão interpretando que o restante, o rabicho de 1 ano de contrato a que ele teria direito, também tem que ser pago. Por isso que eu disse, a Ponte tem bastante argumento de defesa para contestar. E aí a justiça é que vai se pronunciar. Agora a questão se é ingrato, ficou no DM, não jogou nada, porque isso aí é o que eu disse. Não é escrito no contrato que é proibido o jogador se contundir e não está escrito no contrato que ele tem que ser o melhor em campo em todos os jogos. Por isso é que tem que ser feita uma avaliação legal na hora da contratação ou na hora da renovação. É exatamente por isso. Além do que, a Ponte toma um outro prejuízo aí. Poderia chegar um time do exterior aí se interessar pelo jogador. E a Ponte iria ter uma receita referente à liberação, visto que ele tem contrato em vigor, os chamados direitos federativos. Então, discutir se é justo ou injusto, isso é subjetivo. Cada um tem a sua interpretação. O que é necessário, efetivamente, é a aplicação da lei. E a lei aí está. Ainda, o que prevalece em relações trabalhistas é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, companheiro, na hora de contratar é que tem que se fazer a avaliação. E na hora de renovar, que você já conheceu o potencial de cada um, aí é mais importante ainda esse tipo de avaliação. É isso aí, o ouvinte segue participando conosco, 971021493, mais uma. Boa tarde, Boris, integrante da mesa da Bandeirantes, e a Fernando Ponte Crescente Sumaré. Fernando. Olha, Boris, a respeito desse presidente aí da Ponte Preta, ele não tem que ser presidente de clube, ele tem que ser político. A conversa dele, as conversas que ele tem, tudo aí é coisa de politicagem, tudo enganador, entendeu? Tanto é que você vê a situação da Ponte Preta aí. E agora o Matheus Silva colocando a Ponte na justiça, pedindo alguma coisa. Não vai ser só ele, vai ser outros também que saíram. Porque aquele time que derrubou a Ponte Preta lá não era tão ruim. E alguma coisa estava acontecendo lá dentro e a torcida não estava sabendo, né? Então, eu acho que tinha time pior que a Ponte Preta para cair, né? Mas é isso aí, ele tem que ser político. Ele tem uma boa conversa, né? Então, vai fazer o quê? É o que tem para hoje, para Ponte Preta. Abraço. Valeu, outro para você. Muito obrigado pela participação. Mais uma. Ô, pessoal, Oi. A rescisão, quando o funcionário pede a rescisão direta, ele é a mesma coisa. É igualzinho a empresa tá fazendo a demissão dele por justa causa. Então, ele vai apresentar uma justa causa que fez ele pedir a demissão, entendeu? E nesse caso, a legislação o guarda ou lhe dá o direito de todas as verbas rescisórias devidas, entendeu? É como se a empresa tivesse mandado ele por justa causa. Quer dizer, é o contrário. É ele encontrando uma justa causa que a empresa causou, entendeu? E isso acontece quando? Imagina, funcionário, a empresa não deposita o fundo de garantia. Dá para fazer uma justa causa na empresa? Sim, claro. Está na regra. E a regra é clara. Valeu, é o Massa, né? O Edivalmir, o Massa que mandou aqui pra gente, esclarecendo alguns pontos em relação ao caso Matheus Silva. Mas eu já tinha passado pelo Sim. tema, né? Sim. Quando ele, através da rescisão indireta, encontra fundamento jurídico por falta de compromissos honrados ou por compromissos não honrados pelo empregador, o alcance da rescisão indireta, tecnicamente, é o mesmo de que se ele tivesse sendo demitido. E ainda o Edivalmir acrescenta, por justa causa. Por justa causa. E aí agora vai discutir na justiça, mas a lei me parece bastante clara. Então, toda vez que você deixa de depositar um fundo de garantia, que é um dos fundamentos, é uma das causas que dão guarida jurídica para que o empregado proponha na justiça a rescisão indireta, né?
toda vez que você for deixar de recolher fundo de garantia, você tem que estar sabendo das implicações. Não é assim, não tem dinheiro. Não, é o seguinte, cara, não paga a luz e só joga de dia. Pede para a federação, o jogo meu aqui é só até 18 horas, 17h30. Não dá, eu não tenho grana para pagar, então me empresta algum aí. Agora, não deixa de depositar o fundo de garantia. Ponto. E mais, né? O fundo de garantia normalmente não, com certeza, ele é sempre em cima do que está na carteira. Fundo de garantia não incide sobre direito de imagem, por exemplo. Então, esse é o cuidado que se tem que ter. Lembra do caso Alisson? O Alisson. Lembra? O Alisson. O Alisson com W. Sim. Foi pro Cruzeiro lá. Era a única moeda de troca naquele momento que a Ponte tinha. Uma multa contratual de 20 milhões. Ninguém ia pagar 20 milhões. Mas que pagasse 10. Que pagasse 5. Mas ele foi de graça. Não, mas a Ponte vai recorrer. A Ponte vai procurar os seus direitos. O jogador vai retornar. Nós estamos esperando até agora, né? Por quê? Porque é muito claro isso daí. O juiz dá sem pestanejar. Apresenta lá a guia de recolhimento. Pô, não recolhe desde quando? Nossa, tá dado. Então, toda vez que for ocorrer esse tipo de falha, e ninguém deixa de recolher porque é bandido, nem porque é desonesto, se deixou de recolher porque não tinha dinheiro para recolher. Agora, tem que estabelecer prioridades. Senão, a bolha vai ficando desse tamanho que a gente acabou de relatar aqui. Porque, como ele está pedindo a rescisão indireta, realmente o Edivalmir acabou elucidando algo que a gente tinha passado pelo tema até um pouco mais superficialmente. Ela tem as implicações jurídicas de uma demissão por justa causa, por iniciativa do empregador. Então, o que está acontecendo nesse caso? Para colocar de uma maneira apenas figurada, mais didática, o Matheus Silva é que está mandando a Ponte embora. O Matheus Silva está mandando a Ponte embora e cobrando tudo e mais um pouco dos direitos dele, como se a Ponte o estivesse demitindo por justa causa. É mesmo porque, pelo que foi passado para a gente ver a assessoria de imprensa, o jogador era guardado hoje para treinar. Pois é, né? Pois é. Não é isso? Mas se ele pediu agora, para não ficar caracterizado o abandono de emprego, que também pode causar sérias implicações contra o empregado, ele já está respaldado pela ação. Alguém vai dizer, mas ele abandonou o emprego? Não, está aqui, ó. Ele já tinha entrado na justiça. Antes, ou no dia da reapresentação, ele já tinha entrado na justiça e pedindo a rescisão indireta. Agora, se o juiz vai dar ou não, é uma outra história. Qual vai ser, né, a estratégia de contestação da Ponte é uma outra história, totalmente diferente. Agora, me parece que, se tudo isso for confirmado na prática, de que realmente existia essa falha, este não cumprimento da obrigação do depósito do fundo de garantia, me parece que o caso é complicadíssimo para a Ponte. E me parece meio que pacífico em termos de discussão jurídica do lado do jogador. Olha, o self-service é uma delícia. É de primeira qualidade, com a maior variedade que você já viu. O rodízio de pizza, então, é sensacional. E é a melhor pizza de Campinas. Ela é saborosa, com muito recheio, sabe onde? E de quem eu estou falando? Claro que é do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá tem o self-service requintado todos os dias no almoço, tem carnes, massas, saladas, tem feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, tem rodízio de pizza às noites de terça a sábado. Tem pizzas saborosas com mais de 40 opções, entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete, cervejas geladíssimas e grande variedade de sucos. Um ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, é o CEO lá do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o WhatsApp do João Dias, é o 97410 6068. 97
410 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Fica no centro de Campinas, na rua Boa Ventura do Amaral, 788. O Vladimir Catarino está pedindo passagem e a Ponte acaba de anunciar mais um reforço. Agora oficial Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, quem está no YouTube está vendo aí a imagem do Rodrigo Souza. Seja bem-vindo, Rodrigo Souza, jogador contratado pela Macaca. Nenhuma novidade daqueles nomes que a gente já havia trazido para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino está chegando com as últimas informações do Guarani. Aliás, Vlad, o André de Valinhos está perguntando aqui pra gente, alguém consegue montar 11 jogadores do Guarani hoje para iniciar um jogo? Se a competição começasse hoje? Olha, André, é um exercício complicadíssimo. É claro que a gente não acompanha o treinamento, a assessoria de imprensa, o Guarani nem libera, não sei se vai liberar, o Guarani vai para um período também de pré-temporada lá em Águas de Lindóia. Mas pelos nomes que estão sendo anunciados, somando com os jogadores que permaneceram, e foram poucos, dentro desse processo de reformulação, é complicado. Claro que o Guarani teria hoje 11 jogadores, mas para a gente esboçar um time é bem complicado. Mas o Vladimir Catarino está chegando na área para trazer as últimas do Bugrão. Alô, Vladimir, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Boris, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Antes de mais nada, né, como é o primeiro Esporte em Debate desse ano de 2025, quero desejar a você, torcedor bugrino, um feliz ano novo, que o ano que está começando seja de muitas alegrias e muitas felicidades para o Guarani e para você também, na sua vida pessoal, na sua vida particular. Guarani que está na montagem do elenco visando a disputa do Campeonato Paulista, já conta integrado com o meia Matheus Sarará e também o meia Natan Camargo, duas contratações para a disputa do Campeonato Paulista. Jogadores que ainda não foram apresentados oficialmente, Boris, tem a questão burocrática, né? Os papéis, os exames, quando tudo isso tiver liberado, os dois jovens jogadores vão ser anunciados oficialmente, né? O Sarará tem 22 anos, também joga como volante, revelado pelo Grêmio, defendeu o Avaí, estava no futebol português, no Alverca, lá de Portugal. O Natan Camargo é ainda mais jovem, né? Ele é nascido em Limeira, vizinha Limeira, tem 19 anos e fez parte do elenco campeão brasileiro de aspirantes pelo Red Bull Bragantino, comandado pelo técnico Maurício Souza. Com esses dois jogadores, aumenta o leque de opções para o técnico Maurício. Oficialmente, o Guarani anunciou 6 contratações. São o João Victor, o Gabriel Mesquita, o Alan Santos, o Giva, Isaac e também Caio Melo. Guarani fechou com o Matheus Regis, hein? Ex-Ponte Preta. Vai mudar de time na mesma cidade, vai descer a avenida. O Matheus Regis estava na Ponte, né? Disputou a última série B do Campeonato Brasileiro, não acertou a sua permanência, a sua renovação e agora vai defender o Guarani na próxima temporada. Numa quase troca, né? Meio que sem querer, porque o Pacheco deixou o Guarani e foi para a Ponte Preta, o Matheus Regis fez o caminho inverso, deixando a Ponte Preta e agora vai jogar na equipe do Guarani. É mais um jogador que ainda não foi anunciado oficialmente, mas que já está treinando na equipe campineira. Enquanto os jogadores estão chegando, outros estão saindo, faz parte da reformulação. O Marlon Maranhão não vai ficar, ele vai jogar no Paraná Clube nesse ano de 2025. Ele tinha contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista, mas não havia interesse do Guarani na sua permanência, então um acordo ali entre o Guarani e o Gil Vicente, que é de Portugal, que tem os direitos do Marlon Maranhão, possibilitaram que ele seja emprestado ou que ele vá jogar no Paraná Clube. Não tem mais vínculo nenhum com o Guarani, ele não marcou nenhum gol em 13 jogos disputados com a camisa alviverde. É o Bugre, né, que vai para Águas de Lindóia na reta final de preparação e estreia no Campeonato Paulista dia 15, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Brinco de Ouro. Bolis. Catarino, já vamos falar sobre o Guarani, a opinião do Tigrão em relação ao Bugre Campineiro, que também se prepara para esta temporada. Já também eu vou trazer a relação dos jogadores inscritos, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, para a Copinha, que começa amanhã. A Bandeirantes transmite em 9h30 da noite,
Lá em Franca tem Guarani e Atlético Mineiro, a narração do Roger Williams, com os comentários do Tigrão e as reportagens do Vladimir Catarino. O Atlético Mineiro que tem 3 títulos da Copinha, o Guarani tem 1, o Galo que foi vice-campeão, Mineiro Sub-20, perdeu a final para o América. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção, peça pelos produtos da Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. A Pisocol está presente nas melhores lojas de materiais de construção da cidade. Pisocol é a sua parceira para uma boa obra, uma obra bem feita, é tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, falando sobre o Guarani. Primeiro, Matheus Regis chega com status de titular nesse time do Guarani, pelo menos no início do Campeonato Paulista, Taiga? Não. É banco? Não, ele vai ter que lutar pela titularidade. Quem vai dizer isso é ele. Mas se assim, chega como titular, não. Vai ter que provar nos treinamentos. E se ele for nos treinamentos, o Matheus Regis do São Bernardo, titular. Se ele for nos treinamentos, o Matheus Regis da Ponte, banco. Tá respondido? Qual a próxima? Não. A próxima é o seguinte, sobre a situação de jogadores jovens, o ouvinte mandou aqui pra gente, a gente conseguiria... antes do Marlon Maranhão. Esse boa sorte na carreira, mas no Guarani não logrou êxito, já diria aquele nosso amigo, né, Tigrão? Aliás, logrou êxito, tá mais sumido do que perna de cobra, hein, mano? Opção, né, Tigrão? É uma sumida, hein? Assim, eu digo... É opção. Não do trabalho, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Grande repórter, tá muito bem, graças a Deus. Mas sumiu aqui dos amigos, né? Abandonou os amigos. Parece que ficou rico, cara. Eu acho que sim, viu, Tigrão? Ou sei lá, rapaz, será que o Bebedouro vai disputar o Mundial Interclubes e ele tá mascarado? Tá treinando, mas não vai ser nesse ano, não. Não é esse ano, né? Não. E o Marlon Maranhão, hein, Tigrão? Marlon Maranhão? Tem aí a Roberta Miranda aí ou não? A Roberta Miranda chega já. Aliás, a Roberta Miranda esteve no show de Roberto Carlos, sentou ali na primeira fileira, né? E cantando as músicas do rei Roberto Carlos. Merecia estar no palco. Na gravação do especial dos 50 anos do rei. Tiver daquele sucesso dela que eu sempre peço aí, eu não queria falar o título da música. Um tostãozinho da sua voz, Tigrão. Porque senão já estraga a surpresa, né? Mas boa sorte. Boa sorte. Boa sorte pro Marlon Maranhão. No Guarani não, como diria aquele, realmente não logrou êxito. E agora a mais fácil de todas. Tigrão, se o Guarani fosse fazer a sua estreia hoje à noite no Campeonato Paulista, qual seria o time do Bugre para essa estreia? Gabriel Mesquita no gol? É por aí? Não tem lateral direito o Guarani, Tigrão? Vamos lá. Tem. Quem? Tem o Ian Henrique. Ian Henrique, lateral direito. Vai, vamos lá. A zaga. A zaga é contigo. Eu não tô com relação de contratados aqui. Alan Santos e o Jonathan Silva, que veio lá tá vindo lá do Fortaleza, talvez? Fechou. E o lateral esquerdo? Lateral esquerdo foram todos embora. Vai ter que improvisar. E ao que me consta, ainda não tem oficialmente um nome para a posição que tenha sido anunciado. Então vai ter que pescar na base ou improvisar. Ou contratar até antes do início do campeonato. Lameiuca. Vai. Tem Anderson Leite, tem o Giva, né? Trabalhou com o Maurício Souza em outras equipes, vem lá do Avaí, né? Jogou no Avaí, é um jogador que foi muito elogiado pelo próprio treinador, né? Quando participou conosco aqui. É volante, né? É um segundo volante, é um 8. É um 8,5. Então vamos lá, Lucas Araújo, Anderson Leite e Giva. Tá bom? Eu acho que o Giva seria um pouco mais recuado, seria aquele 8, a função talvez do Matheus Bueno, mas pode ser nessa função aí, né? Ou libera um pouquinho o Anderson Leite, que sabe chegar à frente também. Aliás, em vários jogos do campeonato aí, quando o Guarani atacava, ele fazia
quase que um segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. E tem o Caio Melo, né, que chega também nessa posição, para brigar pela posição. Um jogador um pouco mais experiente, 25 anos. Então tem 4 aí para montar um meio-campo com 3. Caio Melo aí começou no Bahia. Vem a ofensiva. E aí, hein? Matheus Regis, na sua opinião, é banco. Então não jogaria. Eu não disse que ele tem que ficar no banco. Sim. Eu disse que ele vai ter que justificar nos treinamentos a titularidade. Agora, se não tem tu, vai tu mesmo. Vai, Matheus Regis. Daí tem o João Vitor, que trabalhou também com o Maurício Souza lá no Bragantino, jogou no Nova Iguaçu. E não tem muita coisa não, viu, Tiger? Tem o garoto aí, o Léo Porfírio, mas vai disputar a Copinha, né? Tá inscrito. Mas a Copinha, Copinha termina só dia 25 de janeiro. Se o Guarani for eliminado antes, pode ser o Porfírio. Tem o Isaac também, né? O Isaac pode fechar um quadrado. Pode. Você pode fazer com 3 volantes, botar o Isaac como o cara mais liberado. Nós falamos aí de 4 volantes. Sim. Você deixa um no banco, escala 3, fecha com o Isaac. O Isaac tá fechado, né? Sim, Isaac tá certo. Isaac tá fechado. Foi anunciado, inclusive. E o Guarani trouxe 3 ex-atletas dele. O Isaac, o Gabriel Mesquita e o Alan Santos. E o Alan Santos. Os 3 jogam. E aí faria um 4-4-2, com o Isaac fechando o quarto homem de meio campo. E a dianteira, o Matheus Regis e esse menino que você falou agora aí. Mas tem mais gente chegando, né? Tem que chegar, né? Tem que chegar. Tem mais gente. Tem mais gente. Você tem que ter pelo menos 30 jogadores, né? A não ser que apareça um time lá na Taça São Paulo melhor do que o time campeão contra o São Paulo em 1994. Aí você puxa 10, tá tudo certo. Só que infelizmente os tempos são outros. Quer dizer, pelo que a gente esboçou, claro, nesse exercício de futurologia, porque o ouvinte participou aqui pra gente e pediu, sugeriu, e a gente coloca no ar para debater. O Guarani hoje não tem um lateral esquerdo, nem um lateral direito, e falta o ainda... O Henrique é da casa, né? Mas... Inclusive foi titular em algumas partidas. Então, mas dá para colocar essa responsa nele num campeonato tão complicado e difícil como que é o Paulistão no primeiro momento? Se for para trazer pé de rato, a aposta, esse menino para mim tá pronto. E aí o lateral esquerdo não tem, né? Uma posição que a gente tentou aí e não encontramos ninguém, né? Eu encontro a solução para você. Quem? Você põe o Ian na direita e o Henrique na esquerda. E o 9 também não tem, né, Tiger? O 9 foi embora, né? 9 Caio Dantas. Tem que trazer um 9. Porque o Guarani dispensou muita gente. E não errou, não. Tem que dar uma oxigenada mesmo. Tem que liberar espaço, né? Não adianta, trouxe um, trouxe outro. Como é que chama aquele grandão que veio? Centroavante. Nossa, Lohan. Então, se tivesse lá, tem o Lohan. Mas, infelizmente, pode ser que o Lohan daqui a pouco chegue até a seleção brasileira. Que num outro clube aí que ele vire um fenômeno. Mas no Guarani, infelizmente, ele não justificou a permanência. Esse é que é o detalhe. E aí, tem contrato até quando, Lohan? A gente estava falando, né, de problema trabalhista, né? Quando o cara tem contrato longo e você não vai querer renovar, deixa o cara com o básico em dia, né? Deixa o básico que gera motivo para reclamação trabalhista e para rescisão pedida na justiça, a chamada rescisão indireta, deixa tudo, aquela parte do beabá, né, o arrozinho com feijão, desse em dia, e depois chama o cara e fala, olha, acho que você não vai jogar, infelizmente, apesar do seu potencial, a última temporada não foi boa, mas tem aqui, 12 meses, mais multinha, mais isso, mais aquilo, vamos fazer um bem bolado? E a gente te libera? Porque você tem contrato. A gente te libera. Agora, se você falha na origem, lá atrás, você tem coisa em aberto que dá munição para o jurídico dele pedir a rescisão, aí fica complicado. Esses casos em que a Ponte dispensou, ou que não estava pretendendo aproveitar, mas que tinha um contrato, era fundamental que não deixasse rastro, que não deixasse brecha para esse tipo de ação. Mas nós estamos falando agora do Guarani e o Lohan não sei até quando que ia o contrato, mas não seria ele. Ele vai já acertou com a Portuguesa Carioca. Então, não seria ele o cara para resolver o problema
da camisa 9 do Guarani, não seria ele. Então, Boris, mas eu tenho certeza, porque vazou essa informação, não sei se foi o Pastana, não quero afirmar aqui, mas que o Guarani tinha 14 jogadores contratados. Sim. Então eu tenho a impressão que agora, antes mesmo da segunda-feira, que é a ida lá para Águas de Lindóia, que o Guarani vai divulgar aí bonitinho, vai dar uma tranquilizada na torcida. O 9 é o Renan, né, Tigrão? Um ouvinte mandou aqui pra gente, o Renan Bernabé, que veio lá do Figueirense, e é centroavante, tem 1,88 m. Então, e o Sarará? Sarará pode jogar, e o Emerson, lateral esquerdo, ele estava sendo reavaliado. O Guarani ainda não informou se ele vai permanecer ou não. Ele permanecendo seria o dono da lateral esquerda no primeiro momento. Emerson Barbosa. Isso. E tem o Márcio Silva, zagueiro também, que tá voltando, né? Então, eu acho assim, tá faltando muita coisa para nós que não temos a informação. Sim. Mas daqui a pouco os caras divulgam aí um listão que a gente já andou falando aqui, mas que o Guarani publicamente ainda não anunciou de forma oficial e dá uma tranquilizada. Mas há uma preocupação sim, porque o tempo é curtíssimo. Sim. De segunda-feira para frente, e agora já está até desmembrado, né? De segunda-feira em frente são 9 dias. Só isso. E hoje é quinta. Sexta, sábado e domingo, segunda. Segunda, dia 6. Mais 9 dias para treinar, ajustar, entrosar, fazer o recondicionamento físico e estrear contra o Botafogo. Por isso que o torcedor está com os pelos em pé, viu, Bolis? É isso aí, olha, a informação que a gente recebeu é que, de fato, o Emerson está treinando, que a gente obteve antes de virar o ano, que ele seria reavaliado, mas está treinando até por uma situação onde o Guarani não tem lateral esquerdo e tem ainda o Vinícius Cauê, né, que está também treinando como lateral esquerdo. Tem essa situação aí que eu disse do Renan Bernabé e tem também o garoto Eliseu do Sub-20. Ele não foi inscrito para a Copinha, está treinando também, mas o Guarani precisa de reforços realmente para a sequência aí, para o início, né, desse ano de 2025. Deixa tem eu passar muitos nomes aí que a gente Sim. falou que é aposta, né, Boris? Ah, não tenha dúvida. Não dá para cravar, ó, o time é esse aqui e agora vamos arrumar o banco, vamos completar o elenco. Não dá para dizer, ó, o time é esse e esse time vai dar conta. Não dá, eu não cravo, não. Vou esperar um pouquinho. Um abraço para Marcos Ortiz, que está sempre nos acompanhando, ao grande Edivaldo Tietz, sempre ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Os goleiros do Guarani para a Copinha, Thiago Lenza, Lucas Rezende e também o Matheus Mendonça. Os zagueiros são Pedro Manuel, Felipe Zamboni, Nicolas Luiz Gustavo e Cipriano. Os laterais, Cauê Rafael, Nogueira, João Pim, Vitinho e Enzo. Os meias, Beluco, Lucas Martins, Vitor Albanês, Vinícius Iugi, William, Cauã Matheus e Victor. Kaique Vitor. E os atacantes, Léo Porfírio, inclusive fez um gol no profissional, no jogo contra o Brusque, João Marcelo, Marcelinho, Vitor Bortolucci e Michael. São os jogadores do Guarani inscritos para a Copinha. E no noticiário da Ponte a gente vai trazer também a relação dos jogadores da Ponte. São 18h44 em Campinas. Olha, chegou o momento mais esperado do ano, que são as férias. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. Você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. A Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h44. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos da Bandeirantes, em Dia com a Bola, focalizando os jogos de amanhã da Copa São Paulo, sexta-feira, dia 3. Copa São Paulo que começou hoje, mas amanhã, 12h45, em Cravinhos, Comercial de Ribeirão Preto e o Retrô de Pernambuco, às 13 horas, vários jogos. Em Tanabi e Operário do Paraná, em Brodowski, Bandeirante e Tunaluso do Pará, em Tupã e Brasiliense do Distrito Federal, em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Dom Bosco do Mato Grosso, às 15 horas, Cravinhos, lá em Cravinhos, Vitória da Bahia e São José de Porto Alegre, o famoso Zequinha, 15 horas e 15 minutos em Tanabi, Santa Cruz de Pernambuco, Força e Luz do Rio Grande do Norte, a 15 horas e 15 minutos de amanhã, muitos jogos. Em Brodowski, Azures do Paraná e o Botafogo de Ribeirão Preto, em Tupã, CRB e Água Santa, em Porto Feliz, Curitiba e Ercílio Luz, em Barueri, Oeste e Santa Cruz do Acre, às 16 horas, em Santana de Parnaíba, Comercial de Tietê e o Juventude de Caxias, 16h45 em Lins, Linense e Coimbra, lá de Minas Gerais, 17h45 em Araraquara, Ferroviária e Jaciobá de Alagoas, às 18 horas em Barueri, Palmeiras e Náutico de Roraima, 18h15 em Santana de Parnaíba, América de Natal e Operário do Mato Grosso do Sul, 19 horas em Lins, Fluminense e Inter de Limeira, 19h15 em Franca, Francana e Nova Iguaçu, 19h30 em Osasco, Audax e Mazagão do Amapá, 20 horas em Araraquara, Santos e Tirol do Ceará, 21h30 de amanhã. Em Franca, Atlético Mineiro e Guarani. E repito, amanhã, 21h30, Guarani e Atlético Mineiro lá em Franca. A Bandeirantes vai transmitir. Lembrando que estão no grupo ainda, além da Francana, o Nova Iguaçu. E fechando os jogos de amanhã, 21h45 em Osasco, Atlético Paranaense e o Ferroviário do Ceará. A Ponte joga no sábado, 1h da tarde,
está em Santa Fé do Sul, a ponte. É Ponte Cuiabá. A ponte tem ainda o Santa Fé e tem o IAP do Maranhão. Depois a ponte joga na terça-feira, dia 7, também 1 da tarde, contra o Santa Fé. E no dia 10, sexta-feira, também 1 da tarde, os 3 jogos da ponte, 1 da tarde, Ponte e IAP do Maranhão. O Guarani depois joga na segunda-feira, dia 6, 15 horas, Guarani Francana. E no dia 9, uma quinta-feira, Guarani e Nova Iguaçu. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Poli. Estamos de volta, agora são 18 horas mais 51 minutos em Campinas. Olha, caiu um pé d'água aqui na região agora há pouco, hein? Principalmente na região aqui na divisa com Valinhos. Agora a gente está vendo o pôr do sol bonito, uma imagem maravilhosa no YouTube. O céu está um tanto quanto carrancudo, né? Com nuvens negras. Pelo menos aqui na região central de Campinas, observei agora há pouco no intervalo, quando a gente vai molhar as palavras, né? Tomar aquela água milagrosa, e que a situação estava um pouquinho melhor. Mas daqui na divisa com Valinhos, nuvens realmente carregadas. Olha, só para atualizar a copinha, o Mirassol virou para cima do Rio Branco do Espírito Santo, venceu por 2-1. Este é o grupo 4, e no primeiro jogo da competição, válido pelo grupo 13, na cidade de São Carlos, o São Carlos venceu o Imperatriz por 2-1. Estamos no primeiro tempo, começou finalzinho do primeiro tempo, intervalo agora. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Real Brasília. Lembrando que o Cruzeiro é o atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Guarani joga amanhã 9h30 contra o Atlético Mineiro, transmissão da Bandeirantes. E no sábado será a vez da Ponte contra o Cuiabá. O Cuiabá, que é o atual campeão mato-grossense sub-20. Vamos estar juntos na transmissão desta partida, tá bom? Bom, vamos então com o noticiário da Ponte Preta. O Vladimir Catarino retorna agora falando sobre a macaca. Oi, boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Antes de qualquer coisa, quero desejar, nesse primeiro Esporte em Debate do ano de 2025, um excelente ano para você, torcedor ponte pretano. Que seja um 2025 de muitas alegrias, de conquistas, de vitórias, tanto para a Ponte Preta dentro de campo, mas para você também na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Bom 2025, tá bom? E tá chegando o Campeonato Paulista, hein? Dia 15 a Ponte estreia contra o Novo Horizontino, lá no Jorjão, em Novo Horizonte. E hoje foram confirmados oficialmente os 2 primeiros reforços, né? Nomes que nós já havíamos divulgado, já estão treinando há algum tempo, mas oficialmente falaram hoje e foram anunciados pela Ponte Preta. Um deles é o atacante Victor Andrade. Victor Andrade, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, jogador foi revelado pelo Santos, né? Teve passagens por diversas outras equipes aí do futebol brasileiro e no último Campeonato Brasileiro da Série B estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Terminou a Série B jogando no Botafogo. Na temporada 2024 foram 15 jogos com 2 gols. Também marcou 2 gols em 15 jogos pela equipe da Ferroviária. E na Portuguesa, também na temporada passada, foram 8 jogos com 1 gol marcado. Victor Andrade era um desejo antigo da direção de futebol da Ponte Preta. Agora acertou. Ele falou sobre essa negociação para vir defender a macaca. Eu já venho conversando com o Brigatti, o presidente, vai fazer quase um ano, desde a época do Paulistão. A gente conversa bastante, a gente tem uma boa relação. E feliz que pôde concretizar agora, para esse ano de 2025, para a gente conquistar nossos objetivos, que obviamente o principal é voltar para a Série B e fazer uma boa campanha no Paulista. E em relação aos primeiros dias de treino, muito bom, o trabalho do professor Alberto, ideias novas, um grupo muito bom, muito qualificado. Óbvio que a gente tem que entrosar, jogadores chegando, jogadores que já ficaram, mas estou muito feliz, estou muito motivado e espero que possa ser um grande ano. Revelado pelo Santos, o Victor Andrade chegou a ser comparado ao Neymar, né? Claro que não decolou, não se transformou em um novo Neymar.
mas é um jogador que tem sim as suas qualidades. Ele deixou uma mensagem ao torcedor pontepretano antes mesmo de entrar em campo. A gente, principalmente jogadores, sabe o tamanho da Ponte Preta, né? Não precisa falar a grandeza desse clube, e a gente sabe que não é para estar na posição que está hoje. Mas como você falou, como a gente tem falado aqui dentro, o objetivo é um só, o presidente já deixou muito claro qual que é o nosso objetivo, não tem como você fugir, dar desculpa, é entrar em campo, é dar a cara a tapa e a gente voltar para a Série B. Outro jogador anunciado hoje, que também falou à imprensa, é o goleiro Diogo Silva, né? Experiente Diogo Silva, 38 anos, estava no Paysandu, mas já passou por CRB, jogou no Ceará, Luverdense, Vasco da Gama, 15 de Piracicaba, jogador de muita experiência, chega para brigar pela titularidade no gol pontepretano, né? O Pedro Rocha terminou a temporada como titular. E o Diogo Silva falou exatamente sobre dois nomes, ex-goleiros, que hoje fazem parte dos bastidores da Ponte Preta. O Lauro, preparador de goleiros, e o Brigatti, que hoje é coordenador de futebol, também jogou com a camisa da Ponte Preta. E o Diogo fala exatamente sobre essas referências, né? Diz que já conversou tanto com o Lauro quanto com o Brigatti nessa sua chegada à Ponte Preta. Primeiro, feliz ano novo aí para todos aí, né? Que pode ser um ano abençoado. Muito feliz por estar chegando aqui na Ponte Preta, alegria imensa mesmo. Claro que já bati um papo sim com o Lauro, né? Esses dias aí que nós estamos aí desde dia 26 já treinando, já foram 5 sessões de treinos, a gente conversou bastante. Uma coisa que assim, já me marcou foi tipo assim, que o Lauro, a gente sabe da identificação dele com a Ponte Preta, e isso veio a fazer com que ele chorasse no rebaixamento, né? Ele nem falou diretamente com o Luiz, ele estava falando com uma pessoa do lado e ouvi, então a gente vê, né, a identificação do Lauro, né? E com o João também conversei, né? Até falei para ele assim, nós não viemos aqui fazer a Ponte Preta grande, porque a Ponte Preta ela já é grande. O Diogo tem 38 anos, né? Uma idade em que muitos jogadores já pararam. A posição de goleiro ajuda a ficar mais tempo em campo. Ele afirma que ainda não pensa na aposentadoria. Olha, não tem assim uma preparação específica, especial assim, né? As coisas estão acontecendo naturalmente. Claro que eu sou um atleta que desde novo eu não tenho isso de perder noite, né? Não tenho esse negócio de balada, de bebida alcoólica. Eu já desde cedo, por exemplo, praticamente eu posso dizer que quase não bebi bebida alcoólica na minha vida, quase não perdi noite. Você que está a trabalho, às vezes tem viagem, às vezes também você está com a família ali em casa, assim, mas talvez seja isso, né? Esse cuidado seu. Mas é uma coisa natural. Como eu já falei com alguns amigos meus, eu ainda não estava conversando, né, com os treinadores, amigo meu, aí eu falei assim, eu ainda não me sinto esse cansaço de um treino para o outro, aquele cansaço que você não consegue recuperar, eu não sinto ainda isso. Então, quando eu sentir é um aviso, né? Mas eu pretendo ainda ir jogar mais uns 5 anos, mas claro, se Deus me der graça e eu puder estar performando também, né? Assim como um amigo meu que já parou e agora virou empresário, e ele mesmo falou assim, não, Diogo, você ainda está performando, cara, então tem que continuar. Nesse sentido aí. Portanto, palavras dos primeiros reforços anunciados na Ponte Preta, né? O goleiro Diogo Silva e também o atacante Victor Andrade estão chegando à Ponte Preta. A Macaca agora está finalizando o seu trabalho antes da viagem para Bragança Paulista. Em Bragança Paulista, conclui a pré-temporada antes do jogo contra o Novo Horizontino, pontapé inicial do Campeonato Paulista. Boles. Valeu, Vladimir. Então, só para atualizar, os jogadores da Ponte que foram anunciados, o primeiro foi o Victor Andrade, depois o Diogo Silva, o Serginho e também o Rodrigo Souza. A Ponte deve anunciar aí nas próximas horas novos reforços para a temporada. Jogadores que já estão treinando. Um detalhe em relação à lista dos jogadores da Copinha da Ponte são eles:
Ângelo Cássio, aqui eu não tenho as posições, tá? Então é o Ângelo, Leonardo, Diego Leão, Pablo Henrique, o Diego Domeni, Gabriel Braga, Gustavo Teres, Pedro Afonso, Cauã Moreira, Nicolas Francisco, Miguel Moraes, Luigi Bocheroni, Pedro Furlan, Lucas Vinícius, João Paulo, Leonardo de Souza, Matheus Fernando, Kevin, Lucas, Nicolas, Anderson, Gustavo Flores, Gustavo Felipe, Isaac Melo, Igor Augusto, Gabriel Iago, Gabriel Castro, Lucas Emanuel, David Breno, Felipe de Magalhães e o João Vitor Bezerra. Quem está no YouTube tem a foto aí do elenco da Ponte que já viajou hoje, depois do almoço, para Santa Fé do Sul, a estreia contra o Cuiabá no próximo sábado, às 13 horas, claro, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas. Tem a estreia da Ponte Preta. Antes do comentário do Tigrão sobre a Ponte, olha, você conhece o Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar os seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estão inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 7-1 em Campinas. E aí, Tigrão? Dentro de campo, a Ponte Preta está oficialmente anunciando os primeiros reforços, Tigrão. Sim, eu gosto de alguns nomes que a Ponte anunciou, né? Anunciou 4, mas a gente já tem a relação. A Ponte tem 12, né? 12 ou 14 jogadores já contratados, já fechados, já treinando. Tem o Dudu, por exemplo, volante. Enfim, jogadores interessantes. Dos 4 anunciados aí, o primeiro nome que foi ventilado foi do Diogo Silva, eu gosto. Alguém pode dizer, mas idade avançada. Mas para goleiro não tem problema, eu acho ele um grande goleiro. Tem muita estampa de goleiro, muita experiência, né? Então eu acho que tem tudo para dar certo. O Vitor Andrade é um cara que sabe jogar futebol, indiscutivelmente, tem técnica, jogador de habilidade, precisa estar focado, precisa estar realmente dentro da filosofia do clube, precisa estar totalmente integrado aos objetivos do clube, que vai ajudar muito. E o volante, né, que veio lá de São Bernardo, né? Rodrigo Souza. O Rodrigo também é bem veterano, mostrou bastante regularidade no São Bernardo. Vamos ver como é que tá a parte física dele, questão de articulações, parte física e clínica. Se tiver legal, é um jogador muito forte, um jogador que tem uma capacidade de contenção e de proteção à zaga bastante interessante, então ele vai ajudar. Então, a Ponte deve continuar aí ao longo da noite, divulgando, né, aí aos poucos os seus oficialmente contratados, aqueles que já assinaram, mas já está todo mundo treinando, né? Já tem aí uma reformulação quase que finalizada e a Ponte ainda busca mais alguns nomes. E aquilo que a gente conversava hoje na TV, nos Donos da Bola, há a necessidade da gente esperar aqueles 2 ou 3, ou máximo de 4 jogos, para ver a liga, para ver se encaixou, para ver como é que os caras estão de abacaxi, né? Para ver como é que foi o entrosamento de um novo sistema de zaga, laterais, que a Ponte contratou bastante, né? Tá trazendo aí de volta o Arthur, isso, que é um cara interessante, tá trazendo o Pacheco, deve brigar pela posição de titular pelo lado direito, o Arthur é lado esquerdo. Aí trouxe esse outro jogador aí do que estava fora, na Ásia, né? Lucas Cândido. Esse Lucas Cândido, para mim, vai disputar uma posição ou na lateral, canhota, ele é canhoto, lado esquerdo, Lucas Cândido. Ou vai disputar uma posição no meio-campo, um volante, segundo volante, com alta qualidade na saída de bola. Observe bem isso. Nos primeiros jogos da Ponte, a gente vai ter a possibilidade de observar se ele vem realmente
para brigar na lateral esquerda ou se vem por dentro, onde eu acho até que ele rende mais. Ele joga bem nas duas, tem muita técnica, mas quando passou na Ponte, em 2021, ele não tinha condições de jogar. Ele tinha problema nos 2 joelhos, estava toda hora aí sem a menor possibilidade física de atuar, com inchaço, inclusive nos joelhos, mas muito tempo passou, né? 3 anos fora, volta agora aí, eu acho que se tiver clinicamente bem, eu reputo como uma das 3 principais contratações da Ponte até agora. Mas vamos esperar os primeiros movimentos dentro de campo, em jogos oficiais, valendo os 3 pontos, para a gente fazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada dessa nova macaca de 2025. É isso aí, a Ponte Preta que estreia no Campeonato Paulista no dia 15, a macaca vai até Novo Horizonte pegar o time do Novo Horizontino, 18 horas e 30 minutos. Depois tem o Santos, tem a Portuguesa, serão 2 jogos em casa. Aliás, hoje eu passei ali na região do estádio Moisés Lucarelli e o primeiro jogo oficial da nova iluminação vai ser justamente contra o Santos, né? O jogo no período noturno vai ser a estreia oficial da nova iluminação moderna de LED no estádio Moisés Lucarelli. São 19 horas e 6 minutos. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte para sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, eu queria falar de Robertinho Moreno, um meia revelado pela Ponte nos anos 70, e lembrar de um jogo aqui, Palmeiras e Ponte, 10 de março de 76. No Majestoso, a Ponte com Moacir, Jair Pserni, Oscar Polozzo Dirley, Pedro Mar, depois Zé Luiz e Marco Aurélio, Lúcio, Robertinho Moreno, Parraga e Tuta, técnico Zé Duarte. Olha o time do Palmeiras: Leão, Rosemiro, Samuel, grande zagueiro, revelado pela Ponte, que depois ele foi para o São Paulo, juntamente com o Nelsinho Batista Teodoro, e do São Paulo, Samuel foi para o Palmeiras. Tá aqui na zaga, Samuel, olha lá, Arouca e Ricardo complementando aqui a defesa do Palmeiras, e no meio de campo, simplesmente Dudu e Ademir da Guia.
E o ataque com Edu, Herbert, depois Jorge Mendonça, Toninho e Ney. Olha que time tinha o Palmeiras março de 76. E a Ponte do Majestoso venceu por 3-0, gols de Lúcio, Parraga de pênalti e Robertinho Moreno. Nessa época aqui, o Dicá estava na Portuguesa e o Dicá voltaria para a Ponte no início de setembro de 76 para encerrar a sua carreira e sacramentar o Dicá como o maior jogador na história da Ponte. Mas o Robertinho Moreno jogou muito pouco, sem grandes expressões no Nacional de Manaus, no Marília, no São Bento, mas em 79, final de carreira, o Robertinho Moreno jogou no Primavera de Indaiatuba. E depois, quando ele parou profissionalmente, ele chegou a jogar em 86 no famoso Gazeta, um clube amador aqui de Campinas. Quem não ouviu falar no Gazeta, do Perichaibe, do Tufi, o seu irmão, de Zaiman de Brito Franco? O Gazeta que ganhou muitos títulos aqui em Campinas no futebol amador. Mas o Robertinho Moreno trabalhou muito tempo na base da Ponte. E ele foi técnico na Copa São Paulo de 99, 2000, 2001 e 2002, 4 anos seguidos. Inclusive em 2002, a Ponte foi terceira colocada. Tinham 64 equipes, hoje tem 128. Nas quartas de final, teve um derby no Ibirapuera, Ponte Guarani 1-1 e nos pênaltis 6-5 para a Ponte. Depois, na sequência, na semifinal, a Ponte foi derrotada pela Portuguesa por 2-1 e aí a Ponte disputou o terceiro lugar e ganhou do Grêmio de Porto Alegre por 4-1 e ficou em terceiro, 2002. Então, há 23 anos que a Ponte não faz uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte que foi bicampeã no início dos anos 80. Mas o Robertinho Moreno, aí em 2003, conheceu Abel Braga, que era técnico da Ponte. E aí o Robertinho Moreno trabalhava na comissão técnica como observador técnico. O Abel Braga gostou muito do trabalho do Robertinho Moreno, levou ele depois para o Internacional, levou para os Emirados Árabes, mas infelizmente no ano de 2012 o Robertinho Moreno trabalhava com o Abel Braga no Fluminense e o Robertinho Moreno acabou falecendo. O Robertinho Moreno tem um filho, né, que é o Fabinho Moreno, que foi técnico da Ponte de forma interina e depois de forma efetiva entre 2020 e 2021. E o Edson Bobrão, o Edson Boaro, vai completar agora em 2025, pelo 4º ano consecutivo, técnico da Ponte na Copa São Paulo. Então o Edson Bobrão, ele iguala-se ao feito de Robertinho Moreno, que por 4 anos seguidos, conforme eu disse, 99, 2000, 2001 e 2002, também foi técnico da Ponte na Copa São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Poli. Muito bem, estamos de volta. A Ponte oficializou mais um jogador, o Arthur. Arthur oficialmente jogador da Ponte. Um grande abraço por Arlindo. Nunca gostei do Matheus Silva, péssimo jogador e agora mal agradecido, entrando na justiça contra a Macaca. Um abraço também pro quem está interagindo, Emerson. Alô, Emerson, grande abraço para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Acho que temos mais um áudio aí, Coloca mais um áudio pra gente aí. Lucas Pessoa na máquina do som. Boa noite, pessoal da Band, tudo bem? Boa noite. Infelizmente, na Ponte Preta é só notícia ruim, né? Essa diretoria veio com tanta conversa que ia levantar o time, ia fazer um time bom, mas não tem competência, não conhece nada de lei trabalhista. Tem que ter gente que conhece, né? Os assessores, os diretores, auxiliares, aí não tem. Isso aí é caso até de pichar, né? Fazer um impeachment do nosso presidente, porque, pelo amor de Deus, né? Incompetência doida, né?
sabe nada, pô. É só notícia ruim que a gente recebe. Notícia boa é só pro Guarani, né? O Matheus Regis desceu, mas eu não acho notícia boa pro Guarani não, viu? Eu acho o Pacheco melhor, viu, gente? É Jonas do Cambuí. Valeu, Jonas. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, que oferecem mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, tem temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal, por exemplo, para quem busca uma alimentação saudável para começar bem em 2025. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos da família Sato para todo o Brasil. São temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e de toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos lá, Tigrão. Tema do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. A produção separou 3 temas. O tema número 1. O Corinthians se acerta com o Shakhtar e terá o Maicon emprestado por mais um ano. Ele que teve uma séria contusão ano passado, se recuperou e está à disposição. Tema número 2. Camisas de Vasco e Botafogo são eleitas entre as 10 mais bonitas do mundo. E o tema número 3 do Cristiano Ronaldo, que disse que o Vini Júnior deveria ter ganho a bola de ouro. O Rodrigo, que ganhou a bola de ouro, deu uma alfinetada ali no português, dizendo que ele sabe melhor como ninguém como funciona esse prêmio e blá, 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 blá. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar às 7 da noite, mais 17 minutos? É curiosa a situação do jogador do Shakhtar Donetsk, o Maicon, que aliás jogou na Ponte. Jogou na Ponte aí, quando a Ponte ainda estava na primeira divisão, acho que foi 2016. Nós podemos confirmar depois. A Ponte caiu em 17, né? É, mas ele não caiu, não. Deixa eu ver aqui, ó. Maicon, Ponte Preta, o gol Ponte. É, mas ele, enquanto você pesquisa aí, já jogou na Ponte, veio muito jovem. O Corinthians o mandou para a Ponte, mas para levar de volta, canhoto. 2016, é isso mesmo. Ah lá, 16. Tigrão tá, né? Tá voando. Tá voando não, mas eu tinha a sensação, porque ele foi primeira divisão e ele não caiu. Então, 17, a Ponte caiu, foi meio na base aí da dedução lógica. É uma situação curiosa, porque os direitos dele continuam pertencendo ao Shakhtar Donetsk. Mas com aquela situação da Ucrânia, da guerra, Rússia, esse negócio todo, lamentável, uma vergonha para o mundo, mas não é assunto para nós aqui, nem para esse momento, ele vai para o 4º empréstimo de retorno ao Corinthians. 4 contratos de empréstimo e o Shakhtar não negocia o jogador com o Corinthians. E o Corinthians renovou, então, pela 4ª temporada consecutiva, o contrato do Maicon. Eu não sei se existe no futebol mundial alguma história no profissionalismo, claro, de um jogador emprestado por 4 temporadas com 4 contratos de renovação. Não é que ele foi emprestado por 4 anos, não. Venceu, renovou, venceu, renovou, venceu, renovou e agora renova pela 4ª vez. Fato curioso, gosto muito do futebol do Maicon, mas o problema dele é que ele se machuca muito e não é contusão simples. É sempre contusão complicada e cirurgia e joelho. Tomara que tenha sido testado a contento, que esteja muito bem. Merece isso, é um cara esforçado, tem muito boa técnica, é um jogador de meio campo moderno, que faz um segundo volante, mas fácil ele vira um meia, bate bem na bola, dá boas assistências. Gosto muito do Maicon, só que ele tem que estar com as dobradiças bem lubrificadas, senão fica difícil ter uma sequência, e se estiver bem, claro, que vai ajudar muito o Corinthians nessa temporada de 2025. Ele fez um gol pela Ponte, foi pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, em 2016. No dia 16 de outubro, Moisés Lucarelli, a Ponte meteu 3-0 no Santa Cruz. O time da Ponte naquela ocasião, Aranha, Nino Paraíba,
Douglas Grolli, Antônio Carlos e Reinaldo. Reinaldo que acertou com o Mirassol, vai disputar a Série A pelo Mirassol. Reinaldo, lateral esquerdo, estava no Grêmio. João Vitor, Michael, Wendel, Rainer, Rogerer e Cleison. Esse foi o time da Ponte. O Jefferson entrou, o Jefferson acertou com o Botafogo, vai jogar no Botafogo de Ribeirão. Entraram Jefferson, Thiago Galhardo e William Potker. Técnico da Ponte, Eduardo Batista. Os gols marcados pelo Roger, pelo Michael e pelo William Potker. 2016, dia 16 de outubro, 3-0 a Ponte para cima do Santa Cruz. A Ponte fechou esse campeonato aí em 8º, pô. Veja você. Que belíssima colocação, né, para um time do interior, fez um grande campeonato. Depois, em 17, acabou sucumbindo, acabou sendo rebaixada. A Ponte que caiu em 13, voltou em 14, com o seu conterrâneo Guto Ferreira. Sim, e com o Jonathan Cafu. Cafu vai jogar no Botafogo. Qual Botafogo, hein? De Ribeirão, né, Tigrão? De Ribeirão? É. Dobrou o faturamento lá daquele... Vamos ficar quieto. Boa sorte pro Jonathan Cafu, que é um bom jogador. A gente aqui brinca bastante, né? Mas foi um ano muito legal. Você falou que ele marcou um gol só pela Ponte contra o Santa Cruz. Isso. Mas ele marcou 2, viu? Qual foi o outro? Só que tomaram na mão grande. Ele fez um golaço contra o Inter de Porto Alegre. A bola bateu embaixo do travessão e caiu 2 palmos dentro do gol. Não tinha VAR. E o Bandeirinha ficou lá engessado na linha de fundo, não correu para o meio. Um dos gols mais bonitos da competição. Esse jogo foi 0-0, tá? E sabe quem que eu vi nesse jogo ou não? Não. O Alisson, goleiro da seleção brasileira, com 2 Copas nas costas aí. Ele estava subindo da base do Internacional. E nesse jogo, o Michael acertou um petardo de canhota, a bola bateu na parte de baixo do travessão, caiu dentro do gol e o juiz não deu o gol. Senão teria feito 2. Ah, mas é pouco. Mas o cara jogava de volante, né? Era um cara que mais distribuía do que finalizava. Muito bom jogador. E a Ponte, naquela oportunidade, contribuiu muito para o amadurecimento técnico e profissional e até tático do jogador. É isso aí, Tigrão. Um abraço pro Marcelo Pianca. O Edu Pinheiro, agora há pouco, na ficha técnica, recordou o Robertinho Moreno. E o Pianca mandou aqui pra gente que jogou com ele no Amador em 89. Fez um golaço do meio da rua, colocando a bola na gaveta. Nesse derbinho que o Edu citou, 2002, teve uma briga entre as torcidas na volta para Campinas, ali na rodovia dos Bandeirantes. Valeu, Jogava Pianca. Um abraço pra você. Sabe de onde que eu lembro do Robertinho Moreno, não? De onde? Tinha um campeonato, eu sei que o tempo tá... Tá, e temos um intervalo ainda. É, mas é bem rápido. A TV Tupi, em preto e branco, fazia um campeonato chamado Dente de Leite. Dente de Leite. E ela promovia lá jogos entre jogadores de base, né? Os cronistas que tocavam isso daí eram Roberto Petri e Eli Coimbra. Ambos, infelizmente, já nos deixaram, 2 grandes nomes da crônica esportiva. Era muito tradicional. E o Robertinho participou de um jogo desse, eu não me lembro se era a Ponte ou se era uma outra equipe amadora de Campinas, mas idade abaixo de 14. E o melhor em campo era eleito, e o campeonato era patrocinado pela Monarch, fábrica de bicicletas. E o melhor em campo ganhava uma monareta. Sabe quem que ganhou a monareta? Quem? Robertinho, só para variar. Jogava uma barbaridade. Irmão de Gilberto Moreno, ex-prefeitão do Brinco de Ouro da Princesa, um grande cara. Robertinho foi muito, muito franzino, era muito magrinho, canelinha fina, mas um futebol sensacional. Sensacional. Só que, fisicamente, nunca conseguiu com que a parte física acompanhasse a genialidade técnica desse jogador. E nesse 3-0 que o Edu falou aí, contra o Palmeiras, eu estava lá. E ele comeu a bola contra um timaço do Palmeiras, que inclusive em 76 foi campeão paulista saindo de uma fila imensa, em cima de quem? Do seu 15 de Piracicaba. Vamos a um rápido intervalo, agora são 7 da noite, mais 24 minutos em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, é o Na Lata para fechar o Esporte em Debate de hoje, o primeiro de 2025. Iniciou hoje mais uma edição da Copa São Paulo, que é o maior torneio de base do mundo. Nos últimos 10 anos, Tigrão, na sua opinião, qual foi o melhor jogador que você viu jogar em uma copinha? Atenção, nos últimos 10 anos, Taia. Endrick do Palmeiras. Boa, bem lembrado. Ia dizer exatamente isso, Endrick. O fim de 2024 e início de 2025 resultou no fim de contratos de grandes nomes que disputaram a última edição do Brasileirão. Dos seguintes nomes: Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, aliás, que interessa ao Santos, Felipe Melo e Diego Costa. Quem você acha que ainda pode render e contrataria para o Tigrão Futebol Clube? Fernandinho. E para fechar, em 2012, Messi marcou 91 gols em 69 jogos, se tornando o jogador com mais gols em jogos oficiais em um ano, em toda a história do futebol. Qual é ou quem é o segundo colocado da lista e quantos gols ele marcou, Tigrão? Arthur Antunes Coimbra, o Zico, com 88 gols em 1979, um monstro. Sensacional, em 70 partidas, respondeu e acertou na lata. Então é isso, Tigrão, um grande e forte abraço para você e até amanhã. Um abraço, Boles, um abraço aos amigos da Bandeirantes
e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tá aí o Tigrão que esteve conosco participando, obrigado a você também que esteve participando e interagindo conosco, muitas mensagens. Hoje o programa rendeu principalmente no assunto aí, Matheus Silva, que foi o assunto principal, né? Nas últimas horas, um pouquinho antes da gente iniciar o programa, Matheus Silva que está cobrando na justiça aí, mais de 2 milhões de reais entrou na justiça contra a Ponte Preta, o Ramon Carvalho também, e claro que vamos ter outros desdobramentos. Um abraço para você também que esteve conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e deixou o seu like. Amanhã tem mais, a partir das 11h30 com nossa área. Às 12 horas, meio-dia, tem o Esporte, os donos da bola na tela da Band e a gente volta por Esporte em Debate às 17 horas. Lembrando que amanhã tem a primeira transmissão esportiva de 2025 com o jogo do Guarani pela Copinha. Tem Guarani Atlético Mineiro, 9h30 da noite, a bola rola e você confere tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Agradecendo ao Lucas Pessoa, mais um integrante da equipe técnica do Gil Kleber, ao nosso comandante Carlos Batista. E amanhã tem mais aqui na Bandeirantes. Na sequência, você fica com a rede Bandeirantes de rádio e com o Esporte em Debate na versão nacional. Grande abraço, 7h30 e até mais. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Volta do Unidos pelo Pequeno. E agora vocês vão ouvir um recado muito bacana para você cuidar da sua saúde. E aí, galera? Me chamo Gisele, sou personal trainer aqui da região de Itapevi. Sou formada em Educação Física desde